Faz aqueles exercícios aí que você tava fazendo aí, mais um pouquinho. Aquele... Tem mais um minutinho pra você fazer. B. Vai. B. Isso. Só queria pegar isso na câmera aqui rapidinho. Vamos começar, bicho? E pior que não adianta nada, a voz continua de Continua desse jeito aí, né? Vamos nessa. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Faz ao Vivo, o podcast da Faz Legal. Eu sou Gustavo Fonseca, CEO da Faz e host aqui do podcast. Hoje vou receber um cara que sabe tudo sobre vendas, empreendedor serial, já vendeu, já montou, já vendeu algumas empresas, CEO do Sales Club, mentor, palestrante, meu cliente, meu amigo, obrigado por ter topado vir aqui, Fábio Oliveira. Tamo junto. Rapaz, vou dar uma resumida, gente. Eu conheço bastante do Fábio, já assisti várias palestras suas, te atendo no dia a dia. Então, o que eu fiz aqui, cara? Fiz um roteiro, um resumo de tudo que funcionou para mim, insights, coisas que eu vejo você aplicando nas empresas, um pouquinho de resumo da palestra. Então, tem coisa sobre venda, tem coisa sobre liderança. Fiz um roteiro aqui. Cara, fica à vontade pra você não responder alguma coisa se quiser. Vou entrar em algumas questões pessoais aí que você pode falar, eu não. Mas eu queria começar pedindo pra você fazer um resumo da sua vida. Que eu vejo, você levou isso pro palco, inclusive, né? Mais recentemente, pelo que eu acredito, assim. Que você teve uma infância conturbada, difícil ali, não nasceu numa família com grandes condições. Teve uma questão do abandono do pai. Tinha gagueira, você era gago. Total. E aí virou vendedor, empreendedor, e o gago vira palestrante. E como é que foi essa história? Faz um resumo aí pra gente, cara. Como é que você chegou até aqui? Boa. Primeiro, valeu pelo convite, valeu a galera que tá assistindo aí aqui a Faz. O Gustavo eu lembro quando a gente se conheceu, foi num período mega desafiador, né? Foi. Pra mim, né? Como empreendedor. Mas, contando um pouco da história, tem uma coisa legal, Gu. Que Gu, aqui... Pode ficar à vontade. Por isso, né? Cara, a gente vê muita gente no palco ensinando. E eu brinco que eu tinha barriga no balcão, né? Então, eu sempre fui um cara muito barriga no balcão. Então, eu não desejei o palco. Eu sempre empreendi, depois a gente vai entrar aqui em detalhes, mas a gente fez uma loucura. Acho que talvez não tenha case no mundo similar a isso. A gente chegou a tocar 152 operações comerciais ao mesmo tempo. Não sei se a galera entende o que eu estou dizendo, mas é assim, geralmente uma empresa fazer o setor comercial. Tem o seu departamento comercial e um mega desafio você tocar e montar a sua própria operação. Eu fiz isso simultaneamente com mais de 150 empresas. Com uma média de atingimento ali de 75%, que foi a tese que a gente criou na época de Sales Farm. E muita coisa remota ali nessa operação. Muita coisa remota, com grau de dificuldade gigante. Isso daqui deu um repertório em vendas completamente diferente de tudo que eu tinha visto, etc. E aí isso me leva para o palco. Mas eu não busquei o palco. Eu sempre fui um cara mais barriga no balcão, mais empreendedor, mais de cara. Eu gosto de resolver problema, eu gosto de ir lá para dentro da empresa, discutir, enfim. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu lembro que quando eu fui para o palco, a gente fala muito para empresários, para empreendedores, Sim. que eu acho que é um pouco do público que você tem aqui. Sim. Né? A maioria assim, são empresários ou advogados. Maior parte, né? Isso. E aí, assim, quando a gente olha para essa galera, via de regra, todo mundo tem uma história de desafio. Cara, todo mundo superou alguma coisa, só tem vencedor, né? O cara que já está lá empreendendo no Brasil. Empreender no Brasil já não é fácil, quem conseguiu vencer... Cara, quem está lá tem uma empresa há mais de 7 anos já é um cara que... vencedor, né? Assim, né? Então, eu não me sentia confortável para contar a minha história, porque era uma linha muito tênue para mim dentre... Cara, será que isso daqui não vai parecer vitimismo? Apelativo, talvez. Apelativo. Usar a sua Porque história. todo mundo tem dificuldade, todo mundo já venceu, mas eu percebi o seguinte, falei, cara, assim, de todo mundo que a gente ouve falando, poucas pessoas têm de fato uma história tão difícil quanto a que eu tive. E muitos caras que você vê, assim, tem alguns exemplos sobre isso, né? E apesar de eu ter uma história... Então, assim, eu sou um cara que eu fui para um lugar muito técnico quando a gente fala de vendas. Talvez eu seja uma das pessoas que fale de maneira mais técnica sobre isso. Uhum. Então, eu desenvolvi isso. A sua palestra é muito técnica. É muito ali, técnica. O tempo inteiro, cara. Densa. OKR, SDR, função, closer, farmer. Denso. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma mega história de superação de verdade. E nesse mundo de narrativas e storytellings, você vê muita gente criando narrativa a partir de uma coisa... E eu tinha isso e não usava. E aí eu percebi que isso daqui seria importante e comecei a botar isso no papo, né? E qual que é essa história, assim, de maneira resumida? Nasceu Cara, aonde? Pois é. Pelo sotaque. Já dá pra saber que é carioca, né? Você é. Mas como eu brinco lá na palestra, é um carioca já
eu não pego o relógio de ninguém, essa parte já foi. Já passou? Já. Cara, a história é o seguinte, eu nasci em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, né? Órfão de pai vivo. Acho que para quem tá ouvindo aí já, então assim, eu tinha um pai, mas ele foi amante da minha mãe era telefonista, é uma pessoa mega simples, eu venho de uma família completamente desestruturada, e assim, acho que desse jeito eu nunca falei, Gu, mas eu era órfão de pai vivo, né? Um pai que não me assumiu, mas não foi uma rejeição velada, porque o meu pai ia na casa da minha mãe, onde a gente morava, na verdade a gente morava de favor, né? E ele ia ficar com a minha mãe, não tinha relação comigo e fazia questão, quando eu tinha 6, 7 anos, de falar pra mim, você não é meu filho, não. E tal. Então, isso você sabia que ele era seu pai, sua mãe? Até então eu sabia, sim. mas, cara, imagina uma criança de 6, 7 anos lidar com uma rejeição dessa, assim, declarada, isso daqui é muito difícil pra qualquer pessoa, ainda mais criança. Ainda mais uma criança. O que eu nunca falei é que a minha mãe, por outro lado, eu amo a minha mãe, é quem eu tenho, mas ela era bipolar. Então a gente sofria violência em família, que, cara, chegava a ser a vizinhança, enfim, quase chamar a polícia, assim. Então minha mãe era uma pessoa mega desequilibrada. Então eu, na verdade, venho pro mundo e tudo à minha volta, um ambiente que deveria conspirava contra. Cuidar de mim, era um ambiente pronto para me matar e tudo mais. Então, você imagina o que isso gera numa criança, numa zona de... não é periferia, né? Uma zona... Mais um instinto de sobrevivência. Cara, instinto de sobrevivência e tal. Então eu quero sair daqui, talvez. Exatamente. Não quero essa vida para mim. Muito desafiador, não tinha muito onde morar, ficava de favor. Eu nunca tive um quarto na vida, né? Depois que eu comprei minha casa, meu apartamento, sim, tudo. Sim. Mas até então, cara, eu nunca tive um quarto. Não tinha... teve período de passar fome, né? Se não fosse a família ajudar com... Enfim, então a gente passou, cara... Eu vim dessa realidade. E, assim, obviamente isso daqui é um resumo do resumo, né? Tal. E ainda era gago. Não, então, aí lá para os 6, 7 anos, 8, eu começo a ter consciência que eu tinha uma disfunção vocal, como falam, né? Então, cara, eu era extremamente gago. E isso daqui, recortando um pouco mais à frente, cara, quando eu tinha ali os 16 anos, 17 anos, então gago pra caramba, né, e tal. Foi piorando ali, na medida que você foi crescendo, foi piorando? É que, na verdade, você vai tendo mais consciência, né? Quando você é criança é uma coisa, quando você é adolescente, você tem que interagir mais, você tá na faculdade, tem que apresentar Sim. um trabalho, não sei o quê, então isso daqui vai te expondo mais, né? E aí, obviamente, isso aqui era reflexo dessa realidade difícil pra caramba que eu tinha, que eu vivia, né? Fui separado do meu irmão quando eu tinha ali 6 anos, eu não vi... Que hoje trabalha com você. Que hoje trabalha comigo, mas a gente foi separado dos 6 até os 18 dele. Até os 18 anos, meu irmão não falava com a minha mãe. Né? Então, cara, a gente realmente é uma desestrutura muito grande, né? Que legal que vocês conseguiram depois, todo mundo, né? A gente já conhece sua mãe, conhece seus irmãos, todo mundo passeando junto ali. A gente resgatou essa história toda nessa parte boa. Mas, cara, o fato foi, quando eu tinha ali 16, 17 anos, eu estava em um cenário que vivia com a minha mãe, apesar dessa limitação toda. Minha mãe foi mandada embora, eu tinha 17 anos, sem ganhar nada, porque ela trabalhava numa empresa portuária no Rio de Janeiro, e ela teve um dissídio que não... Enfim, ela foi mandada embora sem ganhar nada. Eu tinha uma irmã pequena, na época com 1 aninho, e eu com 17 anos falei, cara, e aí como é que é? Eu preciso trabalhar para sustentar minha casa. Né? Então eu começo a minha... Assumiu ali algumas aquele arrimo de família, como sim, falam, sim. né? Assumi minha família. E aí nessa ocasião tem uma história engraçada, porque eu realmente era gago pra caramba. Quem tá ouvindo aqui, talvez seja difícil acreditar, né? Mas eu era gago, e aí o primeiro emprego na minha vida foi com telemarketing. Pois é, cara, isso eu acho como que pois é, um gago cara, foi... Por que isso? Bom dia. Eu conto isso na palestra, né? Cara, a desgraça para um gago é atender telefone, né? Não sei se vocês, quem já teve aí, quem conhece um gago, pode confirmar. Por quê? Porque o alô do outro lado parece que é alguém te cobrando. Fica ali, alô, 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 alô. E aí, bicho, o alô não sai nem... Cara, eu não sai nem a primeira palavra. Não sai o alô. O alô é um inferno, assim, puta. Não saiu o alô. E aí eu lembro, cara, que eu tava ali, eu tinha que atender telefone. Eu não sei quem era mais maluco, né? Se eu que fui gago pedi um emprego de telemarketing. Ou o cara que te deu. Ou o cara que me contratou. Eu gago. Mas, cara, eu tinha... aí eu acho que já começam... quando a gente fala de pontos de inflexão, eu acho que esse foi um na minha vida, assim, Gustavo. Cara, não sei... Quer dizer, hoje eu sei por quê. Né, cara, eu atribuo aí essa força maior aí, né, e tal. Mas, assim, eu desenvolvi uma crença muito forte de que o desafio me faz crescer. Então, você imagina, eu tinha levado muita porrada da vida. Nesse ambiente ali, acho que faz até um pouco sentido de onde você veio. Mais ou menos, cara. Eu acho assim, ó, quando você... Cara, eu tinha muitos caminhos.
Eu poderia, inclusive, cara, ser como a maior, grande parte dos meus amigos de infância lá de Campo Grande, cara, foram para crime, não sei o quê, foram. Eu poderia ter escolhido esse caminho, né? Só que eu acho que eu acabei desenvolvendo uma crença de que, assim, cara, eu vou fazer o que é mais difícil. Então, era impossível para mim pensar em trabalhar com telemarketing. Eu fui porque eu desenvolvi uma coisa de assim, cara, se eu me desafiar naquilo que é impossível, eu vou me superar. Pelo menos eu vou melhorar algo. E, cara, eu lembro de ter essa consciência, sabe? De falar, cara, eu vou fazer isso. E aí eu ia fazendo processos. Eu já vou deixar aqui uma coisa que eu acredito, é muito forte para mim. Sabe aquela ideia de, cara, existe um flow. Tudo que você precisa saber tá lá. Eu só preciso acessar isso, sabe? De alguma forma, sim. Eu acredito muito fortemente nisso. E aí eu lembro que eu era gago, não conseguia falar. E aí eu fui, cara, me veio, porque na época, imagina, eu tô com 40, eu tinha 16, 17 anos, então isso daqui não tinha smartphone, Google, não tinha nada disso para eu consultar, né? E eu lembro que eu falei assim, pô, por que o gago gagueja, né? É porque quando ele vai falar, ele pensa mais rápido do que o cérebro consegue produzir o fonema, que é a disfunção vocal. E aí, por que quando canta não gagueja? Eu tirei isso... Você gaguejava para falar, mas não gaguejava para cantar já nesse momento? Na verdade, eu não sabia disso ainda, eu ia testar. Mas esse conhecimento me veio. Eu falei, puta, Sim. por que quando canta não gagueja? Porque tem um ritmo pré-definido. E aí você consegue produzir o fonema. Então deixa eu testar esse negócio. E aí, eu não acredito que eu vou falar isso aqui no podcast, porque na palestra é um ambiente mais controlado, né? Isso aqui a gente quer divulgar. Fica à vontade, ninguém vai ver, não. Ninguém vai ver, né? Cara, eu lá tocava o telefone e aí eu falava assim, sei lá, enfim, puta, você disse que não sabe. Esse alô? Já emendava como o alô, como se fosse ali a continuação da música. Cantando. Velho, aí falava e aí o alô saía e aí o resto destravava? O resto falava alô. Aí tinha um script que você seguia, provavelmente? Tinha. Telemarketing ali. Mas falar o alô já era foda, já me senti o cara. Só pra falar alô. Aí depois eu comecei assim, puta, eu não preciso cantar a música. Eu posso pensar na música. E eu ia pensar na música e tal. E depois, hoje agora, muitos anos depois, fazendo fono, ele falou, cara, você fez um processo terapêutico com você mesmo. Sem saber que era uma técnica, você descobriu que alguma coisa ali funcionava. E, cara, isso daqui foi uma coisa que se repetiu muitas vezes na minha vida, sabe? De fazer... de ter esses pontos de virada, de refazejamento na vida, mesmo sem ter consciência. E aí do telemarketing, cara, você montou uma empresa de sistemas, porta a porta, batia na porta das pessoas, na real, sim, ligava, aquele outbound nervoso. Nessa linha... foi antes, foi a I9. Foi a I9. Nessa linha de desafio, cara, eu fui trabalhar com telemarketing. E muito cedo eu vi, cara, que não era a finalidade ali. Eu falei, cara, qual é o próximo passo? Então eu tinha 16, 17 anos, quando eu entrei profissionalmente em vendas, falei, cara, eu vou vender, porque isso daqui é impossível para mim. Porque imagina, se eu não conseguia nem falar, cara, imagina o que eu tinha de baixa autoestima. Então não é que você deu certo no telemarketing, você tentou, se desafiou, viu que não era o seu lugar de talento ali, de potência. Eu dei certo, eu virei supervisor da parada. Sabe? Isso daqui é uma coisa legal, assim, tudo que eu fiz, assim, cara... dava muito certo. Então, assim, eu continuava gago, mas quando eu pegava o telefone, eu conseguia falar. De algum jeito, sabe? Mas eu falei assim, cara, qual é o próximo desafio? E aí eu falei, puta, cara, eu vou tentar vender, porque era impossível. Qualquer pessoa do outro lado da mesa, igual você tá aqui, eu sentia que era melhor do que eu. Eu não sei quem tá ouvindo, tem história similar. Síndrome de impostor, talvez. Cara, tudo isso, baixa autoestima, uma timidez extrema. E, cara, então... E vender era algo assim, cara. E eu lembro que no início eu não conseguia nada. Eu não tinha roupa. Eu tinha que pegar roupa emprestada de primo meu. Ficava igual o Pá João. Não sei se lá no Rio a gente chama de Pá João. O defunto era maior. O defunto era maior. Cara, para tentar vender eu não conseguia, mas eu fui me desafiando nesse lugar. Cara, resumindo, daqui a pouco eu vendendo, eu entro numa empresa, vou para a região serrana do Rio de Janeiro. Nessa região serrana era um lugar muito, muito provinciano. Muito. Então, os melhores caras tinham ido lá, não tinham conseguido vender nada. Eu vou lá, fico um mês, faço 40 clientes e volto. E aí, quando eu chego na empresa, caralho, o que você fez? Como é que você... O que você fez? Eu fui lá e vendi. Assim, não sei, né? Não sei, eu fui lá e vendi, assim, sabe? E aí eu, cara, descobri que, puta, tem alguma coisa aqui diferente. Dessa empresa eu viro sócio, né? Entrei como vendedor, viro sócio, mas aquela história, o cara me via como vendedor e não como sócio. Então isso daqui chegou uma hora que não funcionou e me impulsionou a, em 2010, abrir minha primeira empresa, que foi a I9 Sistemas. Na época era muito incomum você ter escritório de contabilidade, de advocacia com sites, por exemplo. E aí, naquela época, em 2010, eu criei um dos primeiros sites otimizados para mecanismo de busca.
Sabe? Eu dizia, cara, busca no Google vai ser importante, você precisa estar nisso. Tal. Isso em 2010. Sim. Criei sistema de emissão de nota 14 eletrônica. anos atrás. Várias coisas assim. E aí, cara, a gente vendeu mais de 1000 sites em um ano, assim, que a gente atualiza. Cara, enfim, aí depois veio até... em 2013 eu lanço a Masterdoc. Empresa de sistemas para escritório de contabilidade, principalmente. Principalmente. E fui sócio de uma empresa de tradução, né, do meu amigo Robson Richards. Lembra do Versão Brasileira? Herbert Richards. Lembra disso? Eu fui sócio do Robson Richards, uma empresa de tradução. Cara, aí daí eu comecei a criar um monte de coisa. E, de novo, assim, vendendo, eu fui, cara, fazendo as coisas acontecerem. E quando eu vi, eu já estava empreendendo sem nem entender o que era... Cara, a palavra empreendedorismo eu acho que eu não conhecia. Você falou assim, né? Eu não busquei o palco, acabei lá. Mas talvez essa história de... Era gago, tinha uma infância difícil. Fui pro telemarketing, vendi na rua, montei uma empresa, vendi uma empresa. E aí depois, né, vai ali na operação Sales Farm, Sales Club, 140 operações ao mesmo tempo? Ao mesmo 152. E muita coisa remota, né? Outbound, remoto. Exato. Inside Sales, enfim, aquele monte de plug ali ao mesmo tempo. Exatamente. Vamos falar um pouquinho depois. E aí, cara, nesse caminho inteiro, você foi parar no palco. Eu lembro uma vez que eu te falei isso, assim, né? E posso falar assim em público. Falei assim, cara, se orgulha de ser palestrante. Você lembra que eu falei isso? Não tem demérito nenhum. Você é um puta palestrante, você é um porra. Né? E você... Assim, pô, legal. Cara, sim, eu sou, porque não é isso que eu busquei, mas eu entendi que... Eu tinha preconceito. É um pouco de preconceito de falar assim, eu sou palestrante. Cara, porra, enche a boca, porque poucos fazem palestra. E eu não tô puxando o saco, porque, né, as pessoas me conhecem. Poucas palestras, você tem esse feedback ali ao vivo em várias turmas. São quantas turmas já nos seus clubes? 33 turmas. 33 turmas. Fora os outros locais, né? Sei lá, 60, 70 pessoas cada uma. E aí com NPS 9,5, 10, né? É isso aí. E aí palestras, então, também, né, Brasil inteiro, outros feedbacks. Cara, melhorou minha empresa, entendi os processos. O que você sentiu assim, de maior dificuldade, cara, nessa história toda? Foi a infância ou empreendendo também em algum momento? Quando eu te conheci, estava num momento super difícil. Demorei até, a gente, né, foi aos poucos ali conseguimos resolver as coisas, alinhar tudo. Hoje você é CEO do Seus Clubes entregando vários resultados legais. E o Léo teve aqui esses dias, seu sócio. Consta já teve aqui também. Quase um podcast dos Seus Clubes aqui. Podia fazer com os três. Podia fazer com os três juntos. Nossa, seria lindo. E, cara, o que foi assim, o maior desafio? Foi no começo? Foi depois que ficou maior? É lidar com sócio? É lidar com muita gente? É a exposição? A gente vai tendo vários pontos de inflexão, assim, né? Acho que você tem desafio em todos os momentos da jornada. Então, assim, quando você é pequeno, não tem dinheiro, está começando, é muito desafiador. Por outro lado, também você não tem muito a perder. Sim. Então, pode ter mais apetite a risco. No meu caso, cara, foi um mergulho de cabeça que me trouxe até aqui. Sabe, eu costumo dizer. Cara, eu comecei a fazer, executando. O pessoal fala de fracasso. Isso é uma coisa engraçada, Gustavo. Porque assim, eu tive muito poucos fracassos. Sabe quando você vem numa jornada assim... Que é uma história diferente. A maioria teve. Exato. Eu não tive muitos fracassos. Eu sou um cara que... Cara, eu comecei a fazer... A vinda para São Paulo mesmo, a gente fracassou 3 vezes antes de conseguir. Pois é. Eu tentei colocar a fase em São Paulo 3 vezes durante alguns anos e... Pois é, cara, eu não tive tantos fracassos errado assim. 3 vezes até dar certo. Via de regra, tudo que eu vim me determinando a fazer, e não é que foi fácil. Então, por exemplo, a Masterdoc, que eu vendi em 2018 por 10 milhões, foi uma empresa que a gente abriu ela no Rio de Janeiro em 2011, começamos a trabalhar, em 2013 lançamos o produto, né? Cara, em 2014, a gente levou a empresa para o Espírito Santo, porque eu tocava toda a operação, meu sócio tinha um escritório de contabilidade lá, então fazia mais sentido naquela época estar lá por custo. Né? O custo em Vitória era muito mais barato do que no Rio de Janeiro, enfim, e levamos para lá. Só que isso daqui não deu certo, ele não conseguiu tocar, era uma operação muito específica. Imagina, um contador tocar uma empresa de software, puta, isso daqui e uma operação de vendas, principalmente. Não, a Masterdoc era um site para escritório de contabilidade, né? Então... Tinha operação de vendas também, né? Mas ele teria que expandir essa empresa ou não? Era tocar a operação ele mesmo? teria que tocar a operação toda, inclusive o comercial lá. Inclusive tudo. O comercial, é isso que eu Inclusive comercial, isso daí. Eu vejo ali, né, nos contadores, advogados, médicos, cara, grande dor. Puta desafio. Não se enxergam como empresa, não tem um setor comercial, total. Né? São quase treinados a não vender, né? Na faculdade a gente não aprende nada disso, para começar, e enfim...
Pra Pois ter é. esse tipo de mentalidade, E tem aí, que buscar cara, outros ambientes. isso daqui não deu certo, a gente estava num período difícil, meu sócio quis sair da operação, a proposta dele, cara, eu lembro até hoje, Gustavo, ele me chamou assim e falou, Fábio, é o seguinte, vamos lá, cara, a gente vai fechar, eu já, cara, já vi aqui o que precisa pra gente fechar a empresa, eu quero sair, eu não quero ficar com isso, e eu já vi aqui até um lugar, cara, que de repente você pode trabalhar, não sei o que, desse jeito pra mim, meu sócio. Ele é meu amigo até hoje, amigaço. Ele é meu contador até hoje, né? Oh. Você sabe quem é. E aí, cara, eu virei pra ele assim e falei, cara, posso te falar? Você quer sair? Sai, me dá a empresa aqui, deixa comigo. Cara, e nessa fase a gente tava com 5 funcionários, software dando problema, não tinha quem desenvolvesse e tal. Cara, eu peguei a empresa, isso daqui foi 2014, final de 2014 e tal. E em 2018 eu vendi essa empresa por 10 milhões. Sabe? Então, não é que foi fácil, mas eu tive uma jornada de muitos, cara, sabe, acho que, só que, quando a gente se conheceu, acho que ali, empresarialmente falando, foi meu momento mais difícil. Com certeza foi meu momento mais difícil. E para mim é pelo seguinte... Por uma questão societária ali que estava se desenhando. Exatamente o que eu tirei de lição disso, né? Cara, quando você... eu acho que você lembra bem. Então, cara, uma coisa é construir do zero. Aí chega no momento que você tem coisas que tudo tá dando muito certo. Cara, Seus Farm tava dando muito certo. A gente tinha saído em Forbes, tava recebendo aporte, cara, avaliado, digamos assim. O Léo até me perguntou isso, cara, quando que dá errado uma empresa em relação de sócio? Eu falei, Léo, quando falta e quando sobra. Quando tá no meio do caminho, construindo, geralmente a gente vai indo. Quando começa a faltar grana, tem que botar dinheiro. Quando começa a sobrar e distribui, eu quero esse carro, qual é meu salário, qual é a minha remuneração, qual é o meu papel. Para empurrar o Fusca, todo mundo ajuda. Todo mundo ajuda. Na hora que tem um carro bonitão, todo mundo quer sentar no banco do motorista, né? E aí, cara, eu lembro que a Seus Farm dando muito certo, o Seus Club rampando muito, e eu era o único sócio das duas empresas, a única pessoa ali tocando tudo. E, cara, nessa ocasião, eu vivi o pior desafio que eu acho que eu vivi empreendendo. Mas, assim, eu acho que foi uma puta lição de amadurecimento empresarial. Porque tem uma puta diferença para mim entre o cara ser empreendedor e ser empresário. Empreender tem muito a ver com o core do negócio, né? Então, cara, eu sou advogado sobre o que fazer aqui para essa tecnologia, para esse conhecimento, para esse serviço que eu entrego aqui funcionar, dar dinheiro, isso daqui é empreender, né? Pá. Só que existe uma coisa chamada CNPJ, né? E a linguagem do CNPJ é diferente. Do ponto de vista de número, do que está escrito. Isso daqui, dessas relações societárias, etc., isso daqui é outro universo. Entender um pouco do balanço da empresa, como uma sociedade funciona, quais regras precisam ter, se precisa não deliberar, de que forma, se tem registros ou não. É um pouco da burocracia, às vezes, necessária. Exato. E não só isso, né, cara, dessa relação societária, de, por exemplo, eu construí coisas ao longo da minha vida com amigos, com pessoas que vamos junto, vamos nessa, vamos lá, né? Cara, nenhum empreendimento você imagina menos de 7 anos de dedicação de vida. Se hoje quem tá aí, cara, eu quero fazer uma parada, pode ter certeza que não vai ser menos de 7 anos de jornada até você construir algo significativo. Então, tu vai estar 7 anos dividindo um puta desafio com alguém. Isso daqui é muito legal se essa pessoa for teu amigo, for teu. E eu construí assim. Só que chegou uma hora que precisa entender, cara, que tem uma frase que eu aprendi nesse processo, que foi, cara, just a business, sabe assim? Cara, tem momentos, cara, é só business, né? Você tem que saber o momento que é só business. Separar as coisas. Tirar o coração da história, tirar a tua emoção, cara, conseguir falar a língua do CNPJ, conseguir jogar isso daqui. Então, assim, eu acho que esse desafio, ele foi com certeza uma das coisas mais difíceis. E aí, eu acho que aqui eu aprendi uma coisa muito foda, assim, que... primeiro isso, né, cara? A linguagem do CNPJ. Empresarialmente, a gente precisa ser maduro para lidar com as relações e saber que nem sempre você vai estar em sociedades que todo mundo é teu amigo, mas está tudo certo, né? Inclusive eu defendo isso, cuidado na hora de montar uma sociedade, porque geralmente, porque a gente pega muito caso assim, os caras se formam juntos, são mais ou menos parecidos, fazem as mesmas coisas, vão para os mesmos lugares, têm os mesmos amigos, aí montam uma sociedade. Ao invés de buscar sócios complementares, os amigos viram sócios. Aí aquele negócio, mesma história, quase sempre a mesma história. Começa a dar certo aqui, mas chegou um determinado momento, esse cara já não contribui tanto, eu acho que tá caro, eu acho que ele tá com uma visão diferente, a gente tá precisando de alguém aqui pra área tal que a gente não é bom. Pô, cara, mas agora que você vai pensar nisso? A outra coisa que eu aprendi foi assim, cara, chega um momento na vida que a velocidade não é suficiente, que o improviso não é suficiente. Eu fui um cara que vi na velocidade, no improviso fazendo, só que eu percebi que chegou uma hora e percebi quase fora do tempo.
Que não é mais sobre velocidade. Sim. Aqui agora é mais sobre sabedoria. Aqui agora é mais sobre, cara... Organizar o que construiu também, o que já tem construído. Exato, cara. E sobre, assim, um pouco também de desapego, sabe? As minhas questões só se resolveram quando eu desapeguei das minhas posições, das minhas empresas, das coisas que comecei a olhar para isso daqui, cara, com um olhar mais, sabe, equilibrado, talvez ali. Eu ia usar uma palavra que você ia me zoar, mas... Equânime. Equânime. Equânime, eu aprendo rápido. Cara, é uma palavra que eu não conhecia até janeiro de 2023. Talvez a maioria aqui nunca tenha ouvido essa palavra, mas é sobre isso, né? Depois vocês pesquisam aí. Mas, cara, isso daqui foi o maior aprendizado. Equanimicidade? Equanimidade. Equanimidade? Equanimidade. É quase como se fosse assim, ó. Equanimidade. É você Repeat after me. É você manter o mesmo estado de espírito, independente de estímulos ruins, estímulos positivos, você conseguir estar aqui, cara, centrado na tua. Isso daqui me salvou. E a partir desse estado de consciência, toma uma decisão mais menos emocional porque e mais... sem isso, você só reage às coisas. Então, eu era muito reativo. Fulano falou, eu vou falar 2. Fulano fez, eu faço também. Você só reage. E a maior parte das reações você não tem consciência. Então, você está... fudendo tuas relações em volta sem nem perceber que tá fazendo isso. O Wilson fala muito, o Wilson, mensagem, mentor de todos nós, de todo mundo, de todo mundo que chega perto dele, ele acaba dando bons conselhos. Ele fala isso, cara. Às vezes a primeira coisa a fazer é não fazer nada. É não fazer nada, né? Alta performance tem a ver com isso também, não é sobre fazer muita coisa, é sobre fazer menos. E às vezes é sobre não fazer nada também. Então, cara, eu lembro que quando eu entrei nesse lugar, você para de reagir, aí você passa a ter um poder de tomar decisões, que é diferente de reagir, né? Então, e aí dessa solução, né, você buscou ali, a gente pode falar um pouco de saúde mental também, mas queria falar sobre o Sales Club. Fábio, CEO, assumiu tem alguns meses aí cara, essa cadeira 3 meses, o negócio, pra gente que convive ali e participa das imersões, já vê uma diferença ali de modelo de gestão. Acho que o modelo de gestão é o que eu queria te perguntar, assim. Qual é o modelo de gestão que você usa hoje no Sales Club e por que de repente as imersões estão, né, não tem para quem quer, né, não, falta vaga, e aí o Mastermind fecha mais e o produto melhorou e a experiência... Cara, né... Foram 3 meses. Não era por falta de um bom CEO, porque os que passaram antes de você são pessoas profissionais de mercado e com resultado, e né, pessoas queridas, inclusive, mas tem alguma coisa ali no modelo de gestão que nós ali como clientes, parceiros ali, a gente percebeu uma mudança muito rápida. Pô, obrigado pelo feedback. Cara, e de verdade, de novo, né? Quando tinha que melhorar as coisas também, eu era o cara que ia lá falar, pô, não tá legal, cara. Ó, Gustavo tem lista de feedbacks aqui que ele já mandou pra mim, ó. Depois de falar sobre isso. Tá, né? Vamos, com certeza. Vamos. Mas, cara, assim, a gente precisa viver o que a gente ensina. Na prática, sendo muito transparente contigo aqui, o Sales Club não vivia o que ele ensinava no palco. Que significa o seguinte, a gente sempre ensina, cara, é vendas primeiro, gestão depois. Primeiro você resolve a tração da empresa. Eu chamo isso de tração, até para a galera saber o que eu considero uma empresa que tem uma operação, uma máquina de vendas. É quando ela consegue pegar seu departamento comercial e transformar isso daqui numa engrenagem que vai funcionar de maneira autônoma, previsível, uniforme. Com padrão. Cara, eu consigo, sabe, fazer isso daqui tem um padrão. E é possível fazer em qualquer negócio. O Sales Club, ele não tinha isso construído, Gustavo. Quando eu assumo o Sales Club, eu tenho duas diretrizes assim muito, muito claras para mim. Então, cara, eu preciso conseguir, primeiro, trazer muita clareza de que objetivo a gente vai perseguir. Então, vou te dar um exemplo. A gente tinha um planejamento estratégico, mas esse planejamento estratégico apontava para faturamento, apontava para EBITDA, apontava para abertura de canais, etc. Quando eu assumo, eu falo, cara, o que de fato é importante para a gente aqui? Eu tenho, por exemplo, que fazer X milhões e eu tenho que entregar X de EBITDA. Só que se eu entregar esse EBITDA com menos faturamento... Com churn de 50%, por exemplo. Com falta de renovação. Exato, não. Mas olha só o raciocínio. Imagina que o número seja, sei lá, vou dar um chute aqui, 100 milhões, né? Tal. Cara, então eu tenho que entregar, sei lá, 20% de EBITDA. Então seria 20 milhões, certo? Mas e se eu conseguir entregar 20 milhões de EBITDA com 60 milhões de faturamento? Isso está errado? Provavelmente isso daqui é muito melhor. Eu fiz menos coisas... Dependendo da estratégia, né? Aquela coisa, é uma empresa para gerar equity para no futuro vender ou a gente está olhando para o dinheiro no bolso? Se eu colocar dinheiro no bolso, 20 milhões são 20 milhões. Exatamente. Se eu tenho 20 milhões, 60 milhões de faturamento com melhor NPS, com melhor retenção, com outros indicadores...
Exatamente. Melhor ter então, cara, esse cenário. A primeira coisa foi assim, cara, eu preciso ter essa clareza, porque eu acho assim, eu não tenho a pretensão de dizer o que é certo sobre liderança e tal, mas eu acho que uma das coisas principais é assim, cara, eu preciso dar visão clara. Eu preciso ser uma pessoa que todo mundo que chega perto de mim vai sair com direcionamento. Os meus liderados brincam que assim, cara, não tem nada que você mostre pro Fábio que ele não te diga, pô, muito legal, mas faz isso aqui. Sim. Sabe? Cara, nada assim. Eu sempre enxergo um próximo passo, assim, né? E isso daqui é uma característica. Então, a primeira coisa foi essa diretriz clara. E aí, assim, não tem como você gerir esses indicadores sem uma ferramenta. E como a gente é orientado a vendas, o que eu faço, cara? Eu conecto a estratégia da empresa com o OKR, que é uma ferramenta de gestão que... Medição. Que assim, vem de objetivos e resultados chaves, né? Uhum. Eu não estou preso à metodologia, mas é só para todo mundo entender. Assim, traduzindo para quem não tá tão, né, esse monte de sigla que a gente falou assim, cara, eu tenho um objetivo claro, eu quero chegar lá. Você falou aí dos 100 milhões com 20 milhões de resultado, por exemplo. Para eu chegar lá, eu preciso atingir isso aqui no meio do caminho. Esses OKRs, esses indicadores de maneira geral, como o próprio nome diz, eles indicam se a gente está no caminho certo. Porque se você deixar para ver se atingiu 100 milhões ou 60 com 20 de resultado lá na frente, não atingiram, não era esse o caminho. Cara, vamos corrigir na rota no meio do caminho, não vamos deixar para corrigir no final. Só que isso daqui tem uma coisa mais, Gustavo, que eu acho que assim, eu acho que essa é a essência da mentalidade da minha gestão ali dentro. Beleza, isso daí que você explicou é a metodologia em si, mas tem mais do que isso. É assim, a maior parte das pessoas perseguem objetivo. Então assim, cara, eu quero emagrecer, eu persigo emagrecer. Vendas te ensina muito, velho. Tem uma coisa que vendas ensina que é, cara, você nunca pode perseguir um resultado final, um objetivo. Você tem que ter clareza de tudo que você tem que fazer para que um dia aquilo aconteça. Isso daqui parece óbvio, mas o que vendas ensina muito isso. O Conster ele falou, acho que não lembro se ele falou aqui no podcast, mas ele dá um exemplo muito legal que assim, é igual reunião, você falou de perder peso, ele fala, é igual reunião de emagrecimento para cobrar. Emagrece aí, você não emagreceu tal. Exato. Reunião de venda para cobrar venda não faz sentido. Eu demorei para entender isso, cara. Assim, de verdade. Sim. Eu aprendo coisas rápidas, mas isso foi um negócio que eu tive que ouvir umas 3, 4 vezes para eu assimilar de verdade. Né? É disso que eles estão falando. Então, talvez facilitando um pouco. E tem outra coisa que você mede tudo. Quantas reuniões você fez, quantas ligações, quantas propostas, qual a taxa de conversão, se teve desconto, por que perdeu o negócio. Agora, ficar medindo quantas vendas fechou é a única coisa que a gente não controla, porque depende de outra pessoa. Isso aplica em tudo na nossa vida. É isso. É exatamente isso. Só que tem elementos aí que não são tão claros. Que é o seguinte, cara, isso daqui vem desde o estoicismo. Marcos Aurelius escrevia cartas. Quando você coloca um objetivo claro no papel, aí, cara, uma coisa que eu faço. Então imagina assim, cara, eu preciso vender 100 milhões. Para chegar nisso, imagina, só uma suposição. Cara, eu deveria gerar, deveria gerar no trimestre, só pra galera entender, 10 mil leads. Um exemplo. Quando eu defini... 10 mil interessados em comprar o seu produto. 10 mil interessados em comprar. Cara... Desses 10 mil, com quantos eu vou conseguir falar? Não. Quando eu botar essa meta no papel... Para o meu líder de marketing perseguir esses 10 mil leads, eu não vou botar 10 mil leads. Eu vou botar 15 mil leads. E ainda que eu esteja numa geração de 2 mil leads, que no primeiro momento parece que é impossível, mas a gente precisa fazer meta. É outra coisa que em vendas isso te torna um ser humano diferente. Sim. Porque assim, independente de onde eu esteja, quando eu traço uma meta, eu determino onde eu quero chegar, isso daqui vai acontecer. O espaço de tempo, ele é proporcional à velocidade com a qual eu resolvo os obstáculos no caminho. Quanto você investe. Só que se eu como líder não é óbvio que alinhando com a liderança, tentando vender essa ideia, mas se eu não dou essa direção, as pessoas podem até chegar, mas elas vão chegar no tempo delas. Elas não sabem que elas são capazes de fazer isso, às vezes, num tempo muito mais curto. Então, vou te dar um exemplo. Cara, a gente colocou lá. A gente não gerava nem 1.500 leads. Cara, a gente está gerando 10 mil leads em 3 meses. Era impossível, mas a gente fez. Mudando um monte de coisa, mas aí... Mas a gente fez. E você empodera também a galera ali para mas você entende sugerir... que assim, mas você entende que assim, isso daqui é uma coisa que, cara... Dá muito trabalho,
precisa consumir uma puta energia, mas eu acho que se a gente como líder consegue desafiar as pessoas nas metas e obviamente ir resolvendo o caminho, isso daqui muda o jogo. E aí só para finalizar, cara, tem 2 reuniões as mais importantes para mim no meu modelo de gestão. Uma delas é essa reunião de acompanhamento desses indicadores semanais. Sim. Cara, isso daqui, o que eu acho que é o meu... Conhecido como weekly ou... o meu modelo de gestão comitê estratégico. Eu faço isso muito bem feito. Essa reunião para mim, cara, eu tô lá, eu tô atento. Qualquer preguiça que vem na minha mente... Eu falo que a reunião mais importante da semana é essa. A gente tem a nossa segunda-feira de manhã. De uma pergunta que eu de repente não vou deixar isso passar. Cara, eu não deixo passar nada. Tudo que a gente falou na semana passada, eu vou cobrar nessa semana. Isso daqui é o meu bater bumbo com a liderança. Sim. Depois tem uma outra que é a segunda mais importante de todas, ou primeira, enfim, que é uma reunião que eu chamo de War 1. Toda semana eu reúno marketing, vendas, minha área de Ops. Para quem não sabe, minha área de dados, que é como quem audita os dados. Isso daqui é uma coisa importante, tá? No meu modelo de gestão, nenhuma área gera dados. Eu não quero ouvir o que o marketing me diz, eu não quero ouvir o que vendas me diz. Eu tenho uma área que audita tudo que todo mundo está dizendo. Para eu ter... porque tem muita gente que acha que tem dados. Sim. Né? Então, toma decisão baseada em dados errados. Merda nenhuma. Uhum. Então, assim, eu tenho uma área que me gera confiança de dados. E aí, essa reunião semanal é onde a gente discute, cara, o que aconteceu, qual é o plano de ação da próxima semana. Então, cara, essas 2 coisas daqui são as coisas mais importantes para mim nesse modelo. E esse é um desafio que eu vejo, e aí não é eu acho, não. Eu vejo esse desafio como um desafio de todo mundo, montar uma operação de vendas. Seja ali nas imersões, as pessoas que eu converso, os clientes que a gente atende. Cara, o meu desafio é o quê? Montar uma operação de venda. E vocês ajudam várias empresas de vários segmentos a fazerem isso. E com esse nome, com essa nomenclatura, que também... tive que ir lá descobrir o que era a tal da máquina de vendas. Eu imaginava um robô, uma automação, né, alguma coisa que faria ali online, um software, máquina de vendas. A gente pensa uma máquina trabalhando geralmente alguma coisa relacionada à tecnologia. E vocês apoiaram a gente nessa construção de uma operação comercial. E eu queria que você falasse também o que é essa máquina de vendas e como que vocês utilizam a máquina, esse conceito de máquina de vendas, que não é um objeto, é um conceito, certo? É um método. Máquina de vendas é um método, não é um objeto. Exato. Como que vocês usam esse método, esse conceito, esse método, para construir ou apoiar a construção de operações comerciais nas empresas e falar um pouquinho também o que é a própria máquina? Legal. Cara, eu já dei uma palha aqui, mas só para trazer nesse momento. Cara, construir uma máquina é pegar um departamento comercial. Então imagina assim, ó, todo mundo que está ouvindo, em tese deveria ter um departamento comercial. Ainda que seja uma única pessoa. Ainda né? que você seja um escritório de advocacia e você tenha é a aquele única negócio pessoa na que OAB. vende. Vamos conversar sobre isso depois. Vamos. Mas assim, imagina assim, ó, geralmente o advogado é o que mais vende, né, Gustavo? Era o teu caso. É a pessoa que mais vende. Eu sou o caso clássico, assim. Eu sou aquele case que vocês dão uma palestra. Vou dar um exemplo aqui. Você fala isso na sua palestra. Falo. Quem aqui é o CEO que mais vende? É isso aí. Aí, né? pessoal, parabéns. Vocês são um gargalo da empresa de vocês. Você tinha que ter vergonha disso. Opa, aí todo mundo, caralho, pegadinha. Uma mãozinha levantada assim. Pegadinha do malandro? Cara, mas é real. Então assim, ó. Desafio da porra isso, muito, cara. Muito. Não é brincadeira. A gente tá brincando aqui, mas... de muita rala, gente. De muita gente. Eu mas, ouço cara, isso onde eu vou. Pois é. Cara, qual é o lance? Eu consigo tornar meu departamento comercial, ainda que ele dependa de mim, uma engrenagem que funcione de maneira autônoma, previsível e escalável. Então tem essas 3 características, né? Cara, o que a gente fez? Lembra, eu já falei aqui, a gente operou mais de 152 operações. Quando a gente fez isso, eu acabei extraindo... Cara, o que é em comum aqui? Sabe? Deixa eu explorar esses 3 conceitos que você falou agora, cara. Vamos. Autônoma, previsível e escalável. E uniforme. E uniforme. Ou seja, autônomo. Não depende de mim, não depende de uma pessoa específica. Ela tem um método Deixa eu te falar. Qual não precisa do craque. Exatamente. Qual é a dificuldade disso? O cara acha que para montar um time ou uma operação, ele precisa contratar craque e ele bota gente foda, um gestor, cenoura e chicote. Enfia cenoura e chicote onde ele quiser, atrás na frente e bota o time para vender. Atrás, né? Aquela história. É mais ou menos isso. E na real, cara, você não consegue montar um time só de craque. Você, se quiser montar um time só de craque, ainda que você montasse, pode ser que o time seja uma merda. Sim. Então, já vimos isso no futebol, inclusive, em alguns momentos. Um time cheio de craques que não ganha nada. Exatamente, cara. Então tem que fazer o quê, Gu? Fazer pessoas medianas performarem. E aí o processo é soberano às pessoas. O que a gente criou, então explicando nessa linha... Então previsível é ter o processo também bem definido para que essas pessoas... Exatamente. Cara, eu tenho uma estrutura no entorno
que faz com que a operação performe, com ou sem os craques, com ou sem um líder, mas eu tenho uma estrutura que performa. Né? E escalável, que é olhando para o meu canal, e uniforme, né? como eu adquiro esses leads, como eu cresço. Uniforme é o seguinte, cara. Geralmente, sei lá, você tem 5 pessoas na tua operação. Geralmente, o que as empresas vivem, né? Um vende muito e os outros não, porque eu dependo de um cara que entrega o meu resultado, né? Ainda que esse cara seja eu. Isso daqui não é uniformidade. Quando eu tenho um processo que é soberano, as pessoas vão performar de uma maneira uniforme. Né? Isso daqui é totalmente possível. Você falou um negócio, eu lembrei no nosso case lá, né? Era o nosso caso. Eu tinha ali, sei lá, 70% das vendas ainda na época, concentradas em mim. E aí você veio e falou assim, cara, quem mais vende? Ah, sou eu. Beleza. Vamos entender seu método. Primeiro, antes de eu inventar qualquer coisa aqui, vamos entender o que já funciona. E aí você sentou do meu lado e falou assim, cara, como é que você faz reunião? Você lembra disso? Lembro. Eu falo isso meio com vergonha, mas aqui eu, você e tu filho. Você e tu filho, exatamente. Aí eu falei assim, cara, eu faço umas perguntas, né? Minha reunião é meio entrevista, porque a gente faz um monte de coisa e, porra, eu prefiro primeiro entender como eu posso ajudar o cara, se é no tributário, se é no societário, se é no trabalhista e tal. Eu faço umas perguntas sobre isso, sobre aquilo outro, para entender como que a gente consegue gerar mais resultados. Você falou, pô, legal, já é um modelo de venda legal, mostra aí as perguntas. Aí eu abri, lembra, do seu lado, assim, abri o computador, falei, não, esse arquivo aqui tá sem as perguntas, peraí. Só tinha respostas. Só tinha as respostas. Aí eu abri outro, falei, esse aqui também tá só as respostas. Peraí, deixa eu abrir outro aqui. E eu ia abrindo as minhas reuniões. Não é a reunião que alguém fez, não. E aí, naquele momento, eu percebi que as perguntas estavam na minha cabeça. E, porra, como que tem um método se as perguntas que você faz e que são a forma que você consegue entregar sanar a dor ali nos clientes não estão em lugar nenhum. Então, o primeiro passo ali, aí usando o método Spin Selling, método, cara, sei lá, 40 anos de existência. Não é novo, assim. Eu quero dizer, não é uma novidade que você descobriu ano passado que uma IA inventou, não. É uma técnica, um método, né, de situação ali, qual implicação que isso pode ter, qual problema isso pode trazer, qual benefício pode trazer de tudo que a gente fazia. Técnica de perguntas, né? A gente fez uma matriz de qualificação, eu lembro, o nome da tabela, com as perguntas viraram um método. E aí, hoje, quando chega alguém para trabalhar no escritório, fala, olha, isso aqui é o que a gente precisa saber das pessoas. Isso já evoluiu para a gente saber isso das pessoas antes da reunião. Legal. E já leva para a reunião os resultados que a gente entende que a gente consegue. Olha, considerando essas pessoas, esses negócios, essa estrutura, essa tributação e esse patrimônio, por exemplo, é mais ou menos por aqui que a gente vai caminhar. Claro, tem que fazer um diagnóstico, analisar documento, mas a gente já vai para uma reunião, cara, com um método aqui, né, que não depende de mim, ou seja, autônoma, previsível, porque eu já sei o que eu preciso saber do cliente, e escalável, porque, de novo, a limitação era a minha agenda, e uniforme. Aquela reunião é feita sempre daquele jeito. Dá uma vergonhinha de contar, mas, cara... Vergonha nada. Você é 1 em 1 milhão, né? Com quantos advogados que estão vindo aí que tem isso hoje? Sim. Acho que vejo poucos nas mentorias que eu... Provavelmente. Isso daqui é uma coisa importante, Gu. Assim, ó, toda venda consultiva, toda venda baseada em confiança, a gente deveria ter uma consciência do seguinte: muita gente erra, viu? Muita gente erra nisso. Eu abordo um cliente. Às vezes eu até ouço, mas eu ouço, sabe aquela coisa de emprestar ouvido? Tô ouvindo, pensando no que eu já vou responder. Tô ouvindo, pensando tal. Como eu vou engatar para vender. Vê se não é assim quem tá ouvindo aqui. Eu quero que comente aqui nesse vídeo. Você fala, cara, você matou a pau. É isso mesmo. Você tá ouvindo o cliente. Legal. Depois que você ouve o cliente, você fala para ele assim: pô, tá bom, legal, Gustavo. Agora deixa eu te falar. Mas deixa eu te falar. O que a gente faz? Aí você faz a tua apresentação padrão. Completamente desconexo com o que você acabou de ouvir. Padrão que você faz para todos os clientes iguais. E aí, quando você faz isso, você acha que tá, cara, arrebentando. Mas na verdade você tá fazendo o seguinte: eu caguei porque o cliente falou. Sim. Tô ouvindo nada do que o cliente falou. Sim. E aí, essa ferramenta que o Gustavo falou ajuda nisso, que é o seguinte, cara, o cliente, o que o cliente me diz, o que eu vou falar para ele, eu preciso. Imagina que eu vou vender esse celular aqui. Eu deveria vender ele de um jeito diferente para cada cliente, sabe? Então, é a arte de arquitetar o que você faz para resolver aquela dor daquele cliente. E outra coisa que muita gente erra, talvez até você esteja errando nisso lá também, ainda. Opa. Cara, que é assim, ó. Legal, eu ouvi, eu peguei uma dor. Eu só preciso apresentar a solução para aquela dor. Eu resolvo essa dor desse jeito. Imagina assim, seja, cara, tô com um problema aqui de societário. Societário, ter que resolver o conflito. Como tá, se aprofundou, tornou explícito. Cara, o que a gente faz aqui de acordo de acionista vai te ajudar, porque a gente faz assim, 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 tal, pá. Cara, dali você faz o quê? Continua falando do que a faz? Não. Dali você vai direto pro fechamento.
E que no caso de quem vende serviço... Uma outra coisa que você mostrou lá pra gente, ensinou que funciona, porque pra gente é óbvio, cara, como a gente faz. Eu, na minha cabeça, cara, é óbvio como que conduz um acordo de sócio. A gente colocou na esteira o procedimento. A primeira reunião é assim, depois a gente vai fazer assim, depois eu gero o documento, depois tem essa individual com cada um. Depois... Aí o cara olha o procedimento. A gente já fez isso, cara, sei lá, mais de 100 vezes, eu não sei quantas vezes, não consigo nem contar. E fazem bem feito, viu? Não tô falando que sacanagem. E tem um padrão, né? Tem um fluxo ali a ser seguido interno. Aí você falou assim, cara, vocês têm um fluxo massa aqui interno, que você não mostra pro cliente. Por que isso tá só dentro de casa? Esse desenhozinho aqui, ó, coloca ele na apresentação. Porque o cara vai sentir mais confiança sabendo que você tem um procedimento padrão e que já fez um monte, que já concluiu um monte, do que você ficar falando, e aquilo já educa, aquilo é importante, porque isso é aquilo. E aquilo já educa. O cara fala, puta, legal, os caras têm um processo, tem um método, né? Mas é isso. Então, por exemplo, cara, matei a dor, apresentei como eu resolvo aquela dor, esquece tudo que você faz. Esquece o resto. É negociação e fechamento, que no caso de vocês funciona muito por indução, né? Que é, cara, então vamos lá, a gente vai fazer o contrato assim, ou assado, você vai pagar isso, pá. E aí espera o cliente falar não. Porque a venda começa quando o cara fala não. Né? E isso daqui é um básico de vendas, mas que a maior parte das pessoas que são muito técnicas, Gustavo, pô, o cara que é um advogado, que é um contador, que não consegue ele é difícil isso, né? Assentar o assunto ali um pouco. Exato. E você fala um negócio também, cara, do empurrador pro vendedor. Empurrador, aquele cara, eu gosto sempre do vendedor de carro, que pra mim é o clássico. O cara te empurra o carro que ele quer vender, e o outro que realmente faz uma entrevista e entende, como você chama aí, a sua dor, e a partir daí trocar de carro não é uma dor, mas talvez um desejo. Mas beleza, a partir do seu desejo, eu vou te indicar esse carro. A partir do que você está precisando, eu vou te indicar esse serviço. Você ainda vê muito isso na prática, os empurradores, né? Tirador de pedido, empurrador de produto. Aquele cara que pensa em bater a meta do mês e não se relacionar com esse cliente. Tem muito, mas, cara, eu iria até além. Eu acho assim, imagina você vai conversar com alguém que sei lá, que você quer viajar, você vai conversar com uma agência de viagem que vai te ajudar nessa viagem. Sim. Cara, se você encontra alguém que conseguiu entender o que você não disse. Puta, você falou que quer ir pra França, quer ir pra sei lá onde, o cara consegue entender, além do que você diz, te ouve com atenção, diagnostica o que você não falou, pensa você como cliente, qual o sentimento que você tem quando você sai desse cara? Você vai falar assim, puta, velho... Tô bem cuidado, filho. Cara, se eu for conversar com outra pessoa... A chance dessa outra pessoa conseguir me ouvir e me entender como aquele cara me entendeu é muito difícil. Isso daqui dá até uma preguiça no cliente. Sim. Então ele tende a preferir fechar com um cara que melhor ouviu, que melhor entendeu, sabe? E a partir do processo comercial também, de identificar padrões, também tinha uns padrões de atendimento ali que eu fazia. Igual, né, você já falou comigo, pô, você tem uma visão de negócio. Cara, deixa eu entender o que é isso. O que é visão de negócio? O que eu fiz de diferente para levar esse método? E eu fui observando, e a gente está fazendo isso, segue construindo dia a dia. Às vezes eu mando um áudio ali no grupo dos meninos. Cara, ó, fiz isso aqui na reunião, eu faço isso direto. Nunca comentei para vocês que eu faço isso. Tipo, tem um negócio que eu até brinco assim, cara, se eu tivesse um problema, eu queria eu como advogado, porque o problema vira meu. Aquela questão, você sabe, né? Como a gente funciona ali. Então, assim, fica tranquilo. Cara, você me contratou pra você ficar tranquilo. Eu não tô tranquilo. Você pode ficar tranquilo porque eu não tô. E eu vou... Esse negócio a gente vai resolver e tal. E eu pensei, cara, como seria bom ouvir isso de alguém? Tipo assim, um médico, um contador... Total. Um nutricionista, um cara, olha só, não precisa se preocupar, cara. Só segue o que eu tô te falando aqui que vai dar tudo certo. Eu tô te dando atenção, que você falou um pouco da agência de viagem. Não precisa pensar no roteiro. A gente vai viajar agora. Estamos vendo com uma roteirista lá, em vez do... Eu gosto de planejar, né? Mas... Pô, tem um profissional para fazer isso, que ela garante, sabe? Olha tudo e já me traz o direcionamento, eu executo. Isso é foda. E ainda existe os vendedores clássicos ali. Você assistiu o Lobo de Wall Street? Claro. É um clássico, assim. Tem várias... Tem alguma técnica ali que realmente na vida real funciona? Ou é mais uma coisa de Hollywood? O lance de vender a caneta? Cara, eu acho que ele é um pouco do reflexo do modelo de vendas antigo, né? O que acontece hoje, Gu? Essa pegada de motivação externa, bumbo, bateção, vamos lá, vamos fazer, não, isso funciona e funcionou por muito tempo. Não? Aí o jurídico já fica com... Você lembra disso? Os caras têm assim... Arremesso de anão. Cara, a diferença é que nos dias de hoje, com as gerações que a gente tem, no ambiente que a gente vive, cada vez isso é menos sustentável. Essas empresas que trabalham com base nesse modelo ainda são empresas que não estão parando de pé, porque o turnover é insustentável. Não para de pé, eu não consigo tracionar. Então, isso já evoluiu e tem muita gente que não entendeu isso ainda. Eu tenho sócio que não entendeu isso ainda. Cara, a parada se eu não conseguir criar um ambiente que, cara, coloque as pessoas, né, que promova a autogestão,
que eu consiga ter menos dependência de estímulos externos e consiga ter uma operação que isso daqui, cara, funciona de um jeito mais sustentável. Eu gosto de colocar muito assim, que Não a para de empresa pé. seja um meio, né, que o sonho da empresa seja só um meio para que aquela pessoa atinja o sonho Chega dela. no sonho dela. Ela não trabalha para mim. Ela trabalha para ela e a gente arruma um jeito de juntos conseguir fazer ela chegar ali onde ela quer, porque a gente tem um objetivo com a empresa, mas esse é o sonho da empresa, esse é o sonho do CEO, do dono ali. Mas hoje, assim, mas eu vou um pouco além no sentido de, isso aí é um elemento fundamental, mas tem mais, só isso também não para de pé. Sim. E aí o complemento disso, Gustavo, é o que a gente falou antes, né? É criar toda essa estrutura no entorno da pessoa. Então, imagina, por exemplo, o que você falou aqui agora. Se eu entro na tua operação agora para vender, cara, eu já tenho que perguntas eu tenho que fazer, eu já tenho... Facilita a vida. Sem dúvida. Você vai ter, cara, alguém que chega, ele é muito mais capaz de performar do que quando não tinha nada disso criado antes. Vocês chamam de enablement. Pois é. Eu nem falei aqui para não assustar a galera, né? Mas basicamente, se chegou uma pessoa, cara, tem um manual, tem um vídeo para ele assistir, tem treinamento para fazer, tem um board, tem esses são os clientes, esses são os produtos. Exato. E isso a gente replicou para outros setores, tá? Que o maneiro, que a gente fez ali no que comercial para novos integrantes ali da equipe, que na época éramos eu e Tufi. Basicamente, só, né? Basicamente, cortando, né? Bate escanteio, corre, cabeceia, faz o gol, comemora, defende. E a gente foi fazendo isso, a gente começou a colocar isso na operação. Então, por exemplo, um negócio legal é passagem de bastão do comercial para o operacional. A gente identificou que era um grande gargalo, a gente não sabia. Porque eu atendia, fazia meu roteiro de perguntas, entendia a dor, ia na veia, cara, o tributário que a gente vai economizar mais do que a gente custa no ano, vamos aqui, pô, massa. Aí eu passava para operação. Aí a operação, às vezes, por falta de... Às vezes não. Por falha minha de não passar o bastão direito. Cara, vamos focar aqui no seu acordo de sócio, porque vocês não têm isso, tem que fazer a questão trabalhista também. Não, mas... Pô, eu tinha alinhado ali o tributário. Então, hoje, o cara não fala 2 vezes mais com a gente. O que ele falou em uma reunião, eu uso uma IA que mapeia tudo, eu também faço minhas anotações e eu tô lá na hora, ó, esse é o Fábio, as questões dele são essas, as prioridades são essas, esse aqui é o fulano que vai te atender nesse ponto, seu gerente de contas é assim, os relatórios são assim, os atendimentos... Um negócio que parece bobo, simples, mas, meu amigo, o nível de satisfação, que eu até falo lá no escritório assim, cara, o nível de satisfação dos clientes, a qualidade, que pra gente é o seguinte, a gente entregar o que a gente prometeu. A gente promete responder em um dia útil, a gente tem que entregar isso. A gente promete ser o último advogado, a gente tem que entregar isso. A gente promete ser próximo e estar lá quando eles precisarem, a gente precisa entregar isso. Como que a gente entrega isso? Isso é um onboard, de maneira bem resumida e simplificada assim. E aí, cara, você falou assim, isso não funciona mais. E tem um termo que eu não sei se você inventou, mas você foi a primeira pessoa que eu ouvi falar, que é o vendedorismo. Eu também não vi ninguém dizer ainda, então acho que... Dá pra... Já tá registrado, né? Já registrou? Já tá registrado. O que é o tal do vendedorismo? Vem um livro por aí também sobre esse tema. Sobre esse tema, esse é o título do... Esse é o título, vendedorismo. Pô, legal. Cara, isso aí é uma coisa que bom, é muito do que a gente vive, né? O que eu acredito? Eu acho que... Mas é um movimento, é um conceito, é o quê? É uma mentalidade. Mentalidade. Cara, eu acredito que eu tô lançando como movimento, como livro e tal, eu falo isso nas palestras e tal, que é assim, ó, beleza, se eu abrir sem nenhum demérito, mas se eu abrir uma barraca de cachorro quente ali na esquina, eu tô empreendendo. Mas a gente percebe que, cara, grande parte das empresas muito acima da média, esses caras são caras que têm mentalidade voltada a vendas. Eu tive com a Dib esses dias numa palestra, fiz a pergunta eu sou o CEO que mais vende, mas ao mesmo tempo eu tenho um podcast, eu tenho que atender clientes, o que eu faço? Ele explicou ali com 15 minutos, no final das contas ele falou, cara, de tudo que você faz, o que gera mais impacto em vendas? Exato. E é um cara que o drive dele E aí quando eu trago isso para os empreendedores, é assim, cara, a tua empresa, a gente tem muitas teorias, e isso é foda. Eu acho que as teorias confundem às vezes, sabe, Gustavo? Sim. Tem que ser centrado muita frase de livro também. Centrado no cliente, centrado em si mesmo, centrado no seu... Cara, tem que ser centrado em vendas. Como é que eu enxergo isso? Puta, se vendas acontece com tração, significa que necessariamente eu resolvi todos os gargalos da minha empresa. O Lehman fala isso há sei lá quantos anos. Exatamente. Então, cara, isso só que os empreendedores, empresários, profissionais em geral, vendas é subestimado. As pessoas subestimam vendas. Porque essa porra é foda. Tem um preconceito ainda com o vendedor. Mas fulano é vendedor. Mas não nasce só do preconceito. Aquilo que geralmente é temido, as pessoas tratam de maneira pejorativa, né? Sim. Porque assim, ó, é difícil pra caceta fazer isso acontecer. Ou até uma desconexão entre, no meu caso ali, eu sempre acreditei eu sou filho de empresário, cresci sendo quase criado ali para assumir uma empresa e tal, né? Que não acabou não acontecendo.
por opção. Acreditava que o setor comercial, e continuo acreditando que o setor comercial é o coração da empresa, é o que faz acelerar, é tudo isso. E aí eu lembro a primeira vez que eu fiz, acho que eu fiz o 17, alguma coisa assim. E a primeira palestra foi do Concer. E, cara, foram 6 horas ali de palestra, 5, 6 horas. Eu lembro que eu saí com náusea, meio embrulhado assim. Por quê? Cara, eu acredito nisso. Comercial é o mais importante. Advogado tem que vender, todo mundo tem que vender. Estão interpretando errado o código da OAB. Pode vender sim, desde que você seja uma venda. Tudo estava na minha cabeça. Eu olhava para minha operação, tinha 40 pessoas e eu e o Tufi no comercial. Eu metade, né? Porque eu tenho metade fazendo outras coisas. Tinha só o Tufi, de verdade, ali no comercial. Então, assim, acho que também tem uma... Acho não, eu vejo isso ali, porque eu estou no meio da turma. Tem muita gente que não entendeu ainda a importância do setor comercial, como você disse, menospreza vendas. E outras pessoas, que era o meu caso, que, cara, não, isso aqui é o mais importante, com certeza, da empresa. Mas na prática, o que eu penso não se traduz na minha operação. Cara, você quer ver um exemplo disso? Você é um advogado no escritório de advocacia em Vitória, no Espírito Santo. Quantas advocacias em Vitória, talvez próximas a você, ou do lado, o cara tá vendendo almoço para pagar a janta? É uma coisa que eu falo muito. Por que a gente veio para São Paulo? Porque faz parte da estratégia. Você fazendo um link com tudo que você falou. Não, mas não é só isso não. É assim, cara, você tem um advogado lá que de repente formou na mesma faculdade, tá do teu lado, e você tá lá. Cara, você hoje tem um escritório ali que bomba, que tá prosperando e tal, e tem um cara lá de repente que tá ferrado. Você falar de contador, você vai ter isso. Você falar de médico, você vai ter isso. Você falar de empresa de transporte, vai ter isso. Todos. Qual é a diferença? Tem um padrão nos que se destaca. Cara, a diferença é a mentalidade voltada a vendas. Então, o que é o vendedorismo para mim? Só para ficar claro para a galera. É uma mentalidade que eu desenvolvo e que isso traz uma musculatura de vendas que a gente chama, né? Cara, eu desenvolvo uma capacidade musculatura agora veio musculatura, carioca, o músculo posterior da coxa esquerda. Cara, se desenvolve de fato uma musculatura que te torna diferente. Então, por exemplo, você perguntou, talvez aqui complemente uma resposta lá de trás. Qual é a minha diferença, gestão lá do Sales Club? Eu tenho uma musculatura de vendas. Se eu entrar num negócio, vai crescer. A partir dali você resolve o resto. A partir dali você resolve o resto. É um negócio de inverter a frase da bandeira. Primeiro, como se fosse primeiro progresso, depois a ordem. Exatamente. Né? Então, cara, e isso daqui tem um monte de características, né? Porque assim, se eu for pegar e se eu fizer uma engenharia reversa de vendas, o que é vender? Por exemplo, o que é vender, Gustavo? O que é vendas para você? Para mim, na minha realidade ali A entrevista é tua, mas desculpa aqui. Não, mais um episódio do Faz ao Vivo, eu sou o entrevistado. Cara, para mim a realidade o que é vendas? É entender do que eu sei fazer o que é bom para ele, não o que é bom para mim. Foi o que funcionou na minha vida. Então, de maneira muito natural, orgânica, sem método, sem planejamento, sem muito intuitivo, eu falo assim, foi na raça e no talento e na intuição. Muita coisa que a gente fez até entender... Até entender o que a gente estava fazendo. Legal. E a partir do momento que eu entendi isso, falei, cara, então o negócio de ser o último advogado faz todo sentido. Porque eu não acredito em venda em relação de curto prazo. Eu não acredito em venda que o cara não precise. Diversos exemplos, assim, tem uma empresa chinesa que a gente atende. E vários outros exemplos que os caras, assim, passaram a confiar na gente quando a gente falou para eles não fazerem alguma coisa que eles queriam contratar a gente. Até nesse nível, cara, o cara vem te contratar para fazer tal coisa. Eu falo, olha, você não precisa disso. Acho melhor você ir lá conversar com o Fábio, você tá precisando vender mais. E aí o cara tá sentado na mesa de reunião para me contratar e eventualmente eu falo para ele não me contratar. Isso acontece assim, 1 ou 2 vezes por mês. Então, eu acredito que vendas é sanar dores, atender o que o outro cara precisa e não olhar para as minhas metas que eu tenho que vender tanto. Acaba sendo a consequência. Se eu sei quanto que eu tenho que faturar, onde eu quero chegar. E, cara, para mim tá muito alinhado em tudo que eu acredito, pratico. Tem a comissão lá de gestão de escritório, que eu sou presidente da OAB no Espírito Santo. E a gente fez um plano esse ano, partindo do planejamento estratégico, objetivo de longo prazo, metas, indicadores, estruturação do setor comercial. Um pouco do resumo do que a gente passou ali naquele 1 ano de elite, na estruturação. E acho que fica muito óbvio. Legal. Depois de um determinado momento, assim, fica bem... Legal. Pô, isso era tão óbvio. Posso te falar o que é vendas? Para mim? Claro. Em uma frase, assim. É transferência de crença. Alguém que é capaz de vender, é porque, cara, a gente vive isso, né? Você estuda os mecanismos por detrás. Você pega alguém que está numa determinada situação, num determinado ponto de vista. Com crenças por detrás. Sim. Quem vende é uma pessoa que é capaz de pegar alguém num determinado ponto de vista, demover ela desse ponto de vista, levar ela para outro ponto de vista,
de forma que essa pessoa é capaz de tomar uma decisão que mexe com a maior dor que dói no ser humano, que é o bolso. Mas aí, alinhado com... Assim, você tem esse pensamento alinhado também, que desde que isso seja bom para aquela pessoa, ou... Não, deixa eu só finalizar, assim, que eu acho que é importante isso. Então, assim, ó, a habilidade de vender, alguém que é capaz de vender de verdade, ele é capaz de transferir uma crença. Né? Isso daqui é a essência. Né? Isso daqui, aí a pergunta é, o que uma pessoa precisa saber para ela conseguir transferir uma crença para alguém? Isso é vender. Por que venda é tratado como pejorativo? Porque isso daqui cai na linha de assuntos considerados como demonizados. Historicamente falando, vendas vêm desde a essência de convencimento, de tudo, manipulação. Mas são assuntos tratados como demonizados. Sobre a tua pergunta, isso daqui, cara, cada um responde pelos seus atos, né? Se você está usando esse poder para não ser ético, cara, aí cada um colhe o fruto do que semeia. Isso daqui é de cada um, né? Mas a habilidade por si só, ela não é boa nem ruim, igual uma corda. Corda não é boa nem ruim. Eu posso usar uma corda para matar alguém, para enforcar, eu posso usar uma corda para salvar alguém. Para pular corda. Ou só para me divertir, né? Mas assim, intrinsecamente não é nada. Mas é sobre isso. Então, cara, alguém com habilidade de vender é alguém capaz de transferir crenças. Né? Isso daqui é muito forte. Então, por isso que isso daqui é tão... As pessoas fogem disso, né? E você falou assim de rejeição, a partir da rejeição que começa a venda, você falou um pouco mais cedo. Tem algumas técnicas também de vencer objeções, vocês ensinam essas técnicas. Primeiro, assim, fala para mim um pouco sobre as técnicas ali de objeção, como vencer ou não. E já num nível um pouco mais profundo, quando que a técnica... O cuidado que a gente precisa ter, pessoas que vendem, para essa técnica não virar uma manipulação, para você empurrar alguma coisa para a pessoa, porque você aprendeu a vencer objeções. Cara, sobre objeções assim, especificamente falando, você, idealmente nas vendas mais consultivas ali, você não usa mais o modelo de quebra de objeção. Então você tem diferença de jornadas de compras, né? A jornada de compra antiga, ela era assim, ó, abertura, perguntas abertas, aí você tem apresentação, negociação, quebra de objeções e fechamento. Isso era a jornada de vendas antiga. Esteirinha de vendas. Isso era a jornada de vendas antiga. A jornada de vendas novas ela é um pouco diferente. Eu tenho uma abertura, ok, isso daqui é muito importante, gerar conexão, rapport, saber fazer isso bem feito, ok. Depois eu tenho diagnóstico. É onde entra o spin que você falou. Então aqui... Pra gente ali tudo parte do diagnóstico. Se eu for muito bom em diagnosticar, eu não sei se você... Eu vou te falar uma coisa que você nunca ouviu de mim. Eu já ensinei médico spin selling para fazer assessment, para fazer anamnese. Tem médico usando spin para fazer anamnese. Porque o médico não precisa questionar o paciente, conseguir descobrir coisas ali. Fazer as perguntas certas. Fazer as perguntas certas. Então eu já treinei médico para fazer anamnese com spin selling. Então, assim, se eu for muito bom em fazer um diagnóstico, aí eu tenho a demonstração de capacidade, que é diferente de apresentação. É demonstrar a capacidade que eu tenho de resolver as dores que eu diagnostiquei. Quando eu faço isso, eu já tenho que quebrar todas as possíveis objeções que vão surgir. Eu não tenho mais quebra de objeção, eu tenho uma obtenção de compromisso. Então, eu faço o cliente decidir a partir da minha capacidade de entender profundamente as dores dele e demonstrar a capacidade que eu tenho de resolver essas dores. E aí eu tenho uma decisão tomada por parte dele. Perfeito. Então, se eu tenho necessidade de quebrar objeção, é porque eu não fiz isso daqui bem feito. Porra. Rapaz, vou colocar vocês, seus dois sócios aqui para debater esse assunto. Tem uma opinião aqui, outra ali, né? E, cara, falando assim, voltando um pouquinho ali pro ambiente do sales, a gente percebeu também uma mudança... Falar de leveza do ambiente, né? Porra, muito energia, né? Energia. Porque fala energia, tem gente que não entende, acha que é coisa de bicho grilo, mas... Bicho grilo. A gente sente, a gente chega, cara, o sorriso das pessoas, como a gente é recebido, claro, como as pessoas falam uma com as outras, se vocês estão abraçados ou não, né? Tudo ali comunica de muita forma. Claro, a gente comunica com o que a gente fala, mas muito com o nosso gesto, com o ambiente que a gente vive. Aqui, que peso que você dá a essa, que peso a essa leveza é legal, né? Mas qual a importância de ter um ambiente de trabalho leve, né, promissor, que as pessoas enxergam como seguro, que não seja um ambiente hostil?
Claro. Puta, cara, pra mim isso é fundamental. Acho que eu acredito, apesar de você ter falado que pode parecer bicho grilo, eu acredito que tudo é energia, né? Cara, Interfere no rendimento da equipe. total, concorda? cara, tem um vídeo muito legal. Depois eu posso mandar o link pra você. Cara, é muito legal esse vídeo. Um vídeo de uma câmera que ela vai entrando assim, filma a mão de uma pessoa, ela vai entrando assim na mão, ela entra no tecido, na célula, aí nas mitocôndrias, no DNA, vai no átomo, vai no próton. Você pegar, cara, a essência de um átomo é um núcleozinho que é como se fosse uma azeitona, e no entorno é um estágio de futebol que é elétron, que é energia pura. Na prática, é energia mesmo. Sim. Então, mas é um óbvio, Gu, que... É óbvio pra gente, né? Não. Então, o que eu percebo? A gente vive num momento de tudo muito relativizado, né? Sim. Inclusive as verdades. Essa coisa de que não tem verdade. Tem verdade, sim. Então, quando a gente fala tudo é energia, não é uma questão Eu não tô religiosa. falando de religião, tô falando de física. Esotérica. Talvez. É físico, tá aqui, Sim. é fato, né? Isso daqui vibra, isso daqui comunica e tal. Então, acho que o momento nosso, a gente está num momento muito bom, como sócios ali no Sales, né? Cara, de muita coisa acontecendo positiva e com certeza reverbera, velho. Tem uma frase que eu gosto muito, essa aí não sei se você ouviu também. E não é do Léo. Que é assim, cara. Ninguém sabe quem é a frase, é minha, né? O Léo pega todas, cara. Que é assim, ó. O que você é grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Legal. Né? Legal. Então, cara, isso daqui é muito A importante. verdade comunica mais do que a fala. Muito mais, muito mais. E eu não percebo as coisas à minha volta só pelos sentidos comuns, né? Só pelo que eu ouço, só pelo que eu vejo. A nossa mente é um sentido, sabe? A gente percebe muito além das coisas ali. Então, isso E daqui tá legal ali o ambiente, mas, de novo, quando eu te conheci, não tava nada legal, tinha uma questão societária rolando ali, uns desalinhamentos, e você se retirou. Pode falar sobre isso? Claro. Sobre o retiro? É tranquilo? Claro. Você se retirou, ficou quantos dias? 10 dias? 10 dias. Sem falar com ninguém, sem telefonar pra ninguém. Avisou, né, que tava indo. Avisei pra... Mas voltou de lá visivelmente transformado de alguma forma ali, né? Você viu isso, né? Eu vi, tava com você um pouco antes e aí você voltou a ficar, não tô afim de beber, tô meditando todo dia de manhã, tô evitando comer carne. Você voltou e falei, caramba, o que aconteceu com esse cara em 10 dias 10 ali? dias, né? E é Savasana o nome? Vipassana. Vipassana. Depois a gente pode botar o link pra galera ali. Tá, pode. Inclusive, se puder depois comentar aqui. E aí é um lugar que você ficou ali 10 dias, cara cozinhando junto. Conta um pouquinho, assim, né? Acho que não é o... Não, mas, não, cara... o Corma, pô, acho muito legal porque só... foi tão relevante pra você. Eu vi o tanto que isso te ajudou a resolver talvez o maior... Né? Talvez não, você falou aqui, o maior desafio da sua vida empreendedora adulta. Então pode servir pra muita gente. Gustavo, também. na verdade, acho que... Falar de saúde mental, cara. Muito bom você ter tocado nesse assunto. Né? Mesmo, de verdade, assim, porque olha só, eu vou trazer números aqui. A Cronenberg, no Brasil, e a Wave, que é uma instituição mundial, fizeram uma pesquisa em 64 países para medir o índice de saúde mental das pessoas no mundo. Então, assim, do 1, melhor saúde mental, 64, pior saúde mental. O Brasil ficou em 62. Ou seja, estamos fudidos da cabeça. Fudido da cabeça. Isso daqui a gente chama de roda da aflição. É assim, cada vez mais, pelos estímulos que a gente recebe, as pessoas não conseguem manter a mente no presente, que é a única coisa que a gente tem hoje. Que existe assim, de verdade, concorda? É a única coisa que existe de verdade. Conceitualmente, a gente sabe, mas na prática a gente não tem conseguido lidar com isso. Então, por exemplo, cara, a minha mente ansiosa pelo que pode dar errado no futuro, quer dizer, a minha mente pelo que pode dar errado no futuro... Fica ansiosa. Gera ansiedade. A minha mente presa a algo que eu não resolvi no passado gera depressão. Sim. Só que no meio do caminho você tem, cara, procrastinação, que é prima da depressão, talvez pior ainda. Porque é queimar o teu tempo de vida sem fazer o que você deveria fazer e cada dia que passa é um dia menos. Meio estagnado, meio congelado. Meio estagnado. Melancolia, medo paralisante. Todas essas coisas estão correlacionadas à incapacidade que a gente tem hoje de lidar com a nossa própria mente. Quando eu recorto isso para dentro das nossas empresas, então para quem está ouvindo aqui, e vou medir o nível de engajamento das pessoas, o recorte é exatamente esse no mundo. 23% das pessoas só no mundo estão engajadas. 53% das pessoas ali estão em desistência silenciosa.
cara tá lá pelo contra-cheque, mas na prática ele já desistiu. E o restante, que dá 18%, alguma coisa assim, é a desistência barulhenta. São as pessoas que já desistiram, mas ele ainda faz barulho, quer levar outra pessoa junto. Arrasta. Isso daqui é um fato. A gente fez um evento agora para empreendedores, só de empresa listada em bolsa, foram umas 3, 4 empresários com empresa listada em bolsa, um evento de saúde mental para líderes. Essa galera nossa, se a gente perguntar aqui agora, quantos de nós aqui nesse universo que a gente vive, Venvance, Rivotril, e tal, cara, todo mundo é muita gente, mas... Muita gente, sim. Nessa realidade, eu não sou contra. Se você precisar tomar remédio, tem que tomar, ok. Sim. Mas a gente sabe que é um paliativo. E aí, cara, o que aconteceu comigo? Por causa dessa crise que a gente falou, dia 31 de dezembro de 22, exatamente 31 de dezembro, a data marcante ali. Virada de ano. Tive uma crise de ansiedade, só que foi bizarro. E eu sempre me considerei um cara não equilibrado. Eu sempre soube que eu era louco. Mas pelo menos compensado. Um louco consciente. Compensado. Porque assim, pô, eu já fiz paraquedismo, eu escalava, eu voava de parapente, eu faço jiu-jitsu. Então, tipo assim, eu sou louco, workaholic pra caramba, tô aqui, mas pelo menos eu compenso. Então achei que eu, tô bem. Tô e vim assim até 31 de dezembro de 22. Quando eu tive a crise de ansiedade de 31 de dezembro de 22, eu fui parar no hospital, cara, achando que eu ia morrer real. E o quê? Coração disparado? Palpitação de um jeito bizarro, não conseguia controlar. E aí, suspeita de embolia pulmonar, repetiram 6 vezes meu exame no hospital. Falta de ar? Cara, falta de ar, tudo ali. E aí, quando eu fui ver, cara, uma crise de ansiedade, voltei pra minha casa, sentei no balcão, assim, na minha varanda, que eu sempre fico ali. Falei, caraca, velho. E me veio uma intuição, falei, preciso de 10 dias. Eu vou tirar 10 dias pra mim, pra fazer alguma coisa. Eu queria ir pra Nova Zelândia, falei, cara, eu vou pra... Conversei com a minha mulher, falei, cara, eu vou pra Nova Zelândia. Chegou a falar de ir pro sul da Bahia, né? Cheguei, eu tava indo com a minha família. Nova Zelândia era uma opção, pensei no sul da Bahia, alugar uma casa, separei 13 livros, botei em cima da mesa, olhei para aquilo tudo e falei, cara, não é isso. Não é mais. Não é sobre mais. É sobre menos. Aí, cara, eu lembrei que tinha um troço que alguém tinha me falado lá no passado, chamado Vipassana. Entrei no site. O que é o Vipassana? É um retiro de meditação. Você vai, fica 10 dias. Lá dentro você não fala por 10 dias. Você não usa isso aqui, celular, internet, livro, papel, caneta, nada. Você fica só com você mesmo. E lá dentro você tem uma rotina de meditação intensa. Você medita de 4h30 da manhã até 9h30 da noite todos os dias. E aí, cara, eu nem tinha consciência como que era a parada real. Entrei no site, me inscrevi. 1 hora depois aprovaram. Eu falei, fudeu, vou ter que ir. E aí, vou, não vou, acabei fundo. Cara, fui. Loucura. E pra quem tá ouvindo, não é que eu já meditava, nada. Igual todo mundo aqui. Hoje você medita todo dia? Pelo menos de 1 a 2 horas por dia, todos os dias. De manhã cedo? Quando eu acordo de manhã e antes de dormir. Às vezes eu não consigo fazer antes de dormir, mas pelo menos de manhã, todos os dias eu medito 1 hora. Mas o lance é, Gustavo, o que acontece? A nossa sociedade aqui no Ocidente, ela vive recortes. Porque por conta de questões culturais, religiosas e etc., a gente simplesmente pegou coisas importantes e excluiu da nossa sociedade. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem uma cultura muito cristã, católica. Falar de meditação é esoterismo. Sim. Mas se você pegar... Eu dou aqui pra vocês... Mas a oração não é um tipo de meditação? É um tipo de meditação. Mas vamos lá. Cara, se você pegar aqui o livro Princípios do Rei Dalio, várias outras coisas. Cara, Bill Gates, Steve Jobs, Rei Dalio, a maior parte dos caras mais fodas que a gente tem como ídolos do empreendedorismo, todos meditavam. E não é assim... Meditava, prática meditativa. Você tinha uma salinha de meditação. Prática meditativa real. Isso daqui tem a ver com o quê? Cara, a nossa geração hoje entende já que desde a década de 70, pode mais aqui? Pode. Desde a década de 70, que a gente tem que ter cuidado com o corpo. Isso é desde 70, isso não é antigo. Saúde física. Saúde física. E eu vou provar isso. Até 70... Cara, médico prescrevia cigarro para ansiedade. Naquela época que você tinha os comerciais de cigarro, etc. Médico os atletas fumando no comercial. Cigarro para ansiedade. Sim. A gente veio de um país que tem uma cultura de escravatura. Então, por exemplo, se eu fosse um advogado... Cocaína já foi remédio, inclusive. Total. Se você olhar o filme ali, o documentário do Freud, acho que era do Freud, ele bebia cocaína líquida. Cara, se eu fosse um médico, eu não carregava a minha bolsa. Ia vir um negro carregar a minha bolsa.
Tanto que as pessoas mais obesas, isso aqui estava ligado à riqueza, à prosperidade. Sim, e por aí vai. da França ali, ultra obesos. Total. Então, de 70 para cá, a gente tem uma cultura de que, puta, eu preciso fazer a atividade física. E aí, o que é atividade física? Cara, quando você vai lá na academia e pega um peso, você está transferindo aquela carga para o teu corpo. Aquilo produz um rácio que chama... literalmente musculatura, criando resistência. Aquilo produz uma coisa chamada rácio. Esse rácio te torna apto para a atividade que você desempenha. Então, por exemplo, um jogador de futebol, quando ele faz um treino físico de musculação, ele joga peso para dentro, para ele ter chance de se lesionar menos no futebol. Tem mais explosão, mais Se ele não treinar, ele tem a chance de se lesionar mais. Sim. Só que se esse jogador de futebol for tentar jogar tênis, o risco dele se lesionar é gigante. Porque ele não tem rácio para tênis, ele tem rácio para futebol. Futebol, sim. É assim que funciona a atividade física. Agora vamos extrapolar isso para a mente. Cara, a gente nunca viveu numa época com tanto estímulo quanto hoje. Muita informação de todo muita lado. Informação, muita estímulo, tela, isso daqui, celular e tal, tela. E que preparo eu faço na mente para lidar com esses estímulos? Nenhum. Então é como se, mentalmente falando, todos nós hoje fôssemos lesionados. Você também evita acordar e pegar o celular logo de cara? Com certeza absoluta. Acorda, dá o seu tempo. Eu tenho feito isso. Toma água gelada. Acordo, dou um tempo. Lavo o rosto, tal, sento e medito. Agora sim, então, o que me prepara para isso? Cara, eu preciso ter práticas que me colocam em estado meditativo. Quanto mais em estado meditativo eu entro, mais preparado para lidar com os estímulos que eu tenho. E isso daqui é uma coisa que é vital. E aí, assim, até extrapolando para liderança, Gustavo. Eu acho que a gente vai falar de liderança, né? Podemos falar de liderança, cara. Né? Cara, o que acontece aqui? A gente está falando para empreendedores, né? Isso. Cara, como é que você quer pessoas de alta performance? Como é que você quer formar time? Como é que você quer ter relações saudáveis? E aí, só uma outra informação importante. Uma das principais causas por esse índice de saúde mental ser tão baixo tem a ver com a qualidade dos relacionamentos. E a qualidade dos relacionamentos tem muito a ver com essa capacidade que a gente tem, cara, de ter uma... Como que eu vou ter relações saudáveis se na minha mente eu estou lesionado? Sim. E aí cada um tem uma busca por isso. Eu também falo, acredito, pratico não, né? Vou muito à terapia, não abro mão. Claro. Falei isso já com alguns convidados aqui. Acho que o mundo vai ser melhor. O Brasil, fala de Brasil que a gente conhece mais. Mas o Brasil vai ser melhor quando a terapia parar de ser um tabu. Pra gente parar de se envergonhar e achar que terapia é coisa de doido. Ainda assim tem como isso, a gente. né? Você tá falando de meditação, que de certa forma a gente vai pra academia, malha e fica mais forte a musculatura. A gente vai pra terapia e fica mais forte. Emocionalmente. A gente medita, a gente se conhece mais, né? Fica uma saúde mental em dia. E, cara, né, filosofando um pouquinho aqui, mas se eu perguntar quem é o Fábio, você não vai dizer que é o CEO do Seus Clubes. Tem alguma coisa aí dentro que não é o CEO, que não é essa roupa, que não é uma série de coisas. Eu estou o CEO, né? Que é, independente de onde você estiver, o que você estiver fazendo, é uma mesma pessoa aí dentro. E essa pessoa, eu pratico muito menos do que você, eu acho do caralho que você faz, assim, viu os seus resultados, até físicos um pouco de alimentação, exercício, a partir da meditação, né? Não tô nesse nível não. Mas como fica mais claro algumas coisas a partir do momento de lucidez, de mente um pouquinho mais afiada. Inclusive, que você estava falando de liderança. Como, e até pegando um gancho de algo que eu não posso deixar de falar com você, cara, até na hora de dar um feedback. Boa. Cara, eu ia entrar nisso, assim, ó. Vamos lá. Saúde mental, uma merda por conta de qualidade de relacionamentos. Recorta para lideranças. Como líder, se eu não tiver... porque pensa o seguinte, o que a gente está falando aqui é sobre evolução. Sim. Né? Toda vez que na história da nossa humanidade os cenários eles mudaram, o ser humano ele foi para um nível de evolução diferente. Na minha visão, daqui a pouco, meditação, essa consciência de que, cara, eu não sou minha mente, eu não posso ser escravo da minha mente, isso daqui vai virar dia a dia. Educação financeira, assim como atividade física. Dia a dia, isso vai acontecer. Hoje, essa mesma pesquisa falou, cara, principal competência de um líder hoje, no dia de hoje, tem a ver com cultura de feedback. Real. E você fala sobre isso? Eu já falava. Você palestra sobre isso? Você foi no escritório dar uma palestra... Só sobre isso. Só sobre isso. Inclusive, ele fez uma dinâmica maravilhosa lá no escritório. Né? Eu não sei se eu te contei, mas eu já copiei 3 vezes esse negócio em palestras que eu fiz. Que maneiro. Eu falava assim, eu vou pegar uma pessoa... O que ele fez? Para o pessoal saber. Ele foi dar uma palestra de feedback lá no escritório.
Uma palestra não, cara. Porque não é um workshop, não é uma treinamento, palestra. É um treinamento pra workshop, ensinar, dar feedback, com a importância disso. O conceito de que feedback é um presente. A pessoa que tem bafo não sabe que tá com bafo até você falar com ela. Isso aí. E só quem fala de verdade é um amigo. De falar, cara, você tá Alguém com bafo, você tá mal vestido, né? você tá, né? Qualquer coisa assim. Isso aí. E aí ele teve a brilhante ideia de me colocar na frente de todo mundo e falar assim, agora é hora de vocês darem feedback pro CEO de vocês. Né? E aí o pessoal foi falando. Foi muito positivo, cara, negativo. feedback... Aquele dia você não achei justo o que você falou. Pô, parabéns por tal coisa. Aquele dia o cliente não gostou que você foi lá e tal. E aí depois que eles falaram, você falou assim, cara, isso demonstra o livro. Além de dar um workshop foda, e a gente usa aquele método hoje, de né? SC, situação específica, qual foi a Situação, aplicação. comportamento e impacto. E eu coloquei ainda um alinhamento. Então, considerando isso aqui, vamos... Né, vou até dar um exercício aqui pro pessoal. A gente usa isso até hoje. Mas você falou assim, cara, ó, tem empresas que eu vou e a galera só elogia. Isso é falta de maturidade. Vocês não estão prontos para falar o que vocês pensam de verdade com os chefes de vocês. Sim. Tem empresas que eu vou que as pessoas só criticam e aproveitam para fuder com ambiente tóxico. Quando tem gente falando para melhoria, né, feedbacks estruturados, como eles estavam fazendo, e foi muito legal que eles fizeram assim, em tal situação aconteceu isso. Isso teve tal implicação. Eu acho que a gente poderia fazer dessa forma. Exatamente como você tinha acabado de ensinar. Então, porra, o exercício foi muito legal. Aí você falou, cara, isso demonstra a maturidade da gestão de pessoas, de vocês. E... Demonstra principalmente, Gustavo, uma coisa, e não é porque eu tô na tua frente, é assim, ó. Porque o feedback... Cara, o que é cultura de feedback, né? Tem um conceito que a gente fala lá, eu não sei quem já ouviu falar de janela de Johari, que é assim, todos nós como seres humanos temos um quadrante de visões sobre nós mesmos, né? Coisas que são ocultas para os outros, coisas que são... ocultas pra gente também. Ocultas para nós mesmos, né? Nós mesmos. Então tem uma parte nossa que é oculta pra gente e pros outros. Mas tem uma parte nossa que é oculta pra nós somente, o outro vê. Sim. Então assim, quem eu sou para o outro é o que vai determinar a qualidade dos meus relacionamentos. E só quem pode falar isso é ele, já que você não vê. Então, a única maneira de eu acessar isso é se eu sou um cara aberto a feedback, uma pessoa aberta a feedback. Sim. O problema é que o nosso cérebro interpreta feedback como se fosse uma ameaça. É uma reação natural. Que é inclusive a primeira parte ali do treinamento. Pessoal, vamos combinar o seguinte. Vocês vão dizer, quero te dar um feedback. É isso aí. E quem estiver ouvindo vai desarmar o cérebro. Porque naturalmente você já vai... Você já arma. Por quê? Qualquer crítica, qualquer apontamento sobre qualquer pessoa, a nossa mente interpreta como um ataque ao nosso ser. Um ataque pessoal. Né? Um ataque ao nosso ser. Então ela ativa o instinto de defesa. Então o problema é que eu, como líder, né, cara, preciso ser bom nisso. Eu preciso criar espaços para as pessoas terem liberdade de falar o que elas pensam. Isso não é fácil. Então quando eu abro o canal para receber feedback, que foi o que a gente percebeu que o time fez lá com você, eu também tenho um canal para dar feedback. E é nessa via mesmo que tem que ser. Não adianta você só ser um cara que feedbacka todo mundo, né? Dá mais feedback que feedback. Só critica. E não recebe feedback. Né? Então, é um pouco isso. E, cara, essa daqui é a maior competência que você tem hoje para desenvolver líderes, assim. Para lidar uma cultura de feedback com relacionamentos. Estruturada. Cara, cultura de feedback. Assim, o feedback, ele é sabe por quê? Quando eu tenho cultura de feedback, não tem assuntos empurrados para baixo do tapete. Sim. Não tem coisas mal resolvidas. Não tem coisas... Inclusive, um negócio que eu acho maravilhoso. Eu tenho uma relação ali com... Você conhece a minha turma ali, então é muito... É tudo muito aberto ali, né? Eu falo com as pessoas, a gente pode falar e tal. E Tufi me fez um alinhamento. Tufi, porra, cara que cresceu muito rápido, né? Meu sócio hoje, assim, teve uma ascensão muito rápida. E ficou colado ali do meu lado, com competências absurdas. Ele até perguntou assim, cara, você me elogia porque... Não, você merece mesmo. É sincero, assim, não é... Não tô te elogiando pra você ficar bem, não. É porque realmente é o que eu reconheço. E aí ele fala alguma coisa assim, tal coisa. 2 dias depois eu falei, cara, lembra aquilo que você comentou comigo? Então, já aplicando aquele negócio, aquele feedback que você me deu, por exemplo, ele falou, cara, a gente precisa estar mais junto. A gente era muito colado e eu, né, ele ia rampando com algumas coisas. E eu... Né, ele assumiu uma posição muito relevante no escritório e a gente ficou distante pelas nossas funções. Aí ele falou isso, a gente precisa estar mais junto, daqueles momentos e tal, enfim, tem um contexto ali. Sei lá, segunda-feira. Na terça eu já falei assim, cara, ó, você falou ontem, lembra? Sexta-feira tem uma imersão que eu vou, que é legal, que é de advogados, que é aquela assim, eu quero que você vá comigo, já te inscrevi, já consegui, né?
Aí ele fica assim, porra, ele me ouviu mesmo, sabe? Tipo, Muito bom. Não é teatrinho pra dizer Isso que é eu tô uma coisa ouvindo. importante da gente Porra, ensinar, eu né? só evoluo desse jeito, senão, cara, a gente que isso, fica ali meio é que isso. no topo da cadeia alimentar da empresa ali, eu só falo o que você quer ouvir. Isso é uma coisa importante pra ensinar, né? Que é assim, cara, quando você receber um feedback de alguém, e a gente falou aqui, né? O cérebro entende como se fosse uma ameaça, então a tua tendência é querer reagir. Qual é a brincadeira sobre o presente, né? A brincadeira séria, né? É que, cara, presente, quando a gente ganha, a gente fala o quê? Obrigado. Obrigado. Mesmo que seja uma Então, cueca. você que tá ouvindo aqui, não, cara, tudo que a gente falou aqui, só grava isso. Recebeu feedback de alguém? Obrigado pelo Obrigado. feedback. E vai pensar, né? Ainda que teu pensamento seja, eu vou matar esse desgraçado. Obrigado pelo feedback. E as pessoas falam assim, pô, mano, tem gente que vem falar idiotice. Eu vou dar um exemplo aqui ao vivo agora, né? Cara, os meus líderes de vendas vieram questionar comigo essa semana na reunião de Orum, terça. Poxa, porque segunda, quinta e sexta é presencial. E tem gente que mora aqui em periferias de São Paulo. E lá na nossa operação, a gente criou horário para trabalhar de 4 a 8, 9 da noite, porque esse horário é um horário que a gente fala melhor com o CEOs e tal. Ali. Então tem escala, a galera sai de lá 8, 9 horas e vai embora para casa. E eles vieram, então, porque aí tem gente que é perigoso, que etc e tal, pleiteando essa questão. Mudança. Né? Falei, cara, isso daí tá decidido. Idealmente a gente seria presencial todos os dias, já não somos, a gente e tal, enfim, pá. Fui trazendo os pontos até o momento que foi assim, galera, sobre esse assunto, cara, tá decidido, tá encerrado. Próximo. Aí um gestor meu veio dar um feedback, que foi assim, Fábio, na reunião, quando você foi incisivo sobre esse assunto, você trouxe a percepção de que a gente não... quer dizer, você não deu mais abertura pra gente falar sobre isso. O que eu falei pra ele? Obrigado pelo feedback. Ponto final. E muitas vezes você... Mas na prática, cara, esse assunto não está aberto à discussão mesmo. Quem falou que isso aqui é uma democracia? Não está aberto à discussão. E tá tudo bem. Mas o problema é, quando eu recebo um feedback, nem todo feedback... Quer dizer, quando eu recebo um presente, né, Gu? Me ajuda aí, vai. Quando você ganha um presente, você fala o quê? Obrigado. Ainda que eu não goste do presente. Todo presente que você ganha, você gosta? Não. Mas quando você ganha, você fala? Obrigado. Todo presente que você ganha, você usa? Não. Mas quando você ganha, você fala? Obrigado. Entenderam? É isso. É educação, é quase por educação. Você fala obrigado. É por você. Porque você, cara, senão você não vai receber mais. É um egoísmo, é por você. É por você. E às vezes você fala assim, né? Acho que você também fala isso. Cara, você recebe um feedback e, pô, você tá se esforçando, você fez tudo que tava ao seu alcance, você entende que você tá entregando o seu melhor, aí você sai com aquela sensação assim, meu irmão, que cara filho da puta, meu irmão. Porra, quer mais o que de mim? Vai pra casa puto, não sei o quê. Aí, cara, respira um pouco, dorme. Fala, pô, aquele filho da puta, né? Tá achando que eu sou não sei o quê, não sei o quê. Aí dorme, acorda no dia de, pô, aquele rapaz... Não é que aquele filho da puta tinha razão e eu... Pô, tu ouviu a palestra mesmo. Você fala um negócio mais ou menos assim, né? Você vai com raiva e vai calma e peraí, dá tempo ao tempo, né? Você fala... Às vezes acontece. Eu tive caso lá, por exemplo, no conselho, porra, meu conselheiro é o Vansan, que é um cara Dom Cabral. Você conhece, professor Vansan, um cara, pô, queridíssimo, altíssimo nível. E uma certa reunião, eu falei isso com ele já, né? Por isso que eu posso falar aqui. Ele falou assim, cara, sei lá, eu tava falando há meia hora, reunião de conselho, que eu ali como CEO fico muito exposto, muito à frente. Ele falou, cara, você não comunicou bem. Volta aí, explica o contexto, não sei o quê. Aí eu, obrigado pelo feedback, mas eu fiquei puto na hora. Porque, tipo assim, porra, velho, é a terceira reunião que a gente tá conversando sobre isso. Minha expectativa é que vocês soubessem. Se eu guardei isso, eu não falei isso pra ele na hora. Justamente, falei, cara, obrigado pelo feedback, então deixa eu dar o contexto. Tá? Acabei a reunião meio frustrado, assim. Aí fiquei esse dia frustrado. No dia seguinte eu pensei assim, cara, foda-se se é a terceira reunião. Eu poderia ter comunicado melhor. Ele acabou de me dar um presente, acabou de me dar um ensinamento. E olha quem é o cara que tá me ensinando, um cara que eu respeito, um mentor da vida. E, cara, até sobre mentores, assim, você é um mentor de um monte de gente, dá mentoria estruturada, cobrando por isso. E seus mentores, quem são? Todo mentor tem os seus mentores também. Quem são os seus mentores, assim, da vida ou algum atual que... Hoje eu tenho 3. Ao longo da minha vida eu tive muita gente já. Mas hoje eu tenho, cara, alguém para essa parte de liderança, saúde mental e tal. Tem um mentor... Você pode falar quem são? Cara... Ou vai gerar ciúme? Não, deixa quieto. Deixa quieto, tá bom. Deixa quieto. Cara, eu tenho um mentor... Deixa você achar que é você, tá? Eu tenho um mentor nessa linha. Cara, eu tenho uma coach. Né? Eu tenho uma coach que tal. Também faço... Nesse momento eu não estou fazendo, mas eu faço terapia. Eu tenho um mentor de estratégia. Tem um cara que, assim, puta... Respeito toda vez que preciso de alguma coisa e tal. É o mesmo? Não, é o mesmo? Não. É diferente. Tem um mentor financeiro.
Tem um um cara mentor de que... milhas agora suas viagens também. Não, Né? dá pra dizer que... Não, mas esses aqui são mentores mesmo, Sim, né? sim, tô brincando. Cara, e eu tinha um grande mentor de vida que faleceu, infelizmente, era um amigo que era um cirurgião, dentista, um cara muito bem sucedido, muito vivido, que eu tinha muito apreço. Eu perdi esse mentor, mas o fato é, ao longo da minha vida eu sempre busquei isso. Não tem como. Não tem como você chegar em nenhum lugar sem ter isso. Eu entendi depois de muito mais velho que eu fui mentorado pelo meu pai a vida inteira, não só criado por ele. Aí, e, legal. cara, legal. Quanta coisa, até hoje, quanto assunto que e querendo eu dou uma ligada pra ele, ele entende em 15 minutos, me dá um conselho, respira, tá. Cara, como é que faz diferença uma visão de fora de alguém com experiência, muito, com vivência de negócio, vivência de liderança, né? Cara, isso daqui é o que eu tenho formal, né? Mas, cara, sim, fora vamos lá. Nossas conversas. Quantas vezes a gente, pô, Gustavo, cara, isso daqui... Quero ouvir sua opinião. Sei lá, a gente vai no Rodrigo, vai no próprio Wilson. Você lembra de fazer reunião fora? O Wilson, cada reunião com ele são 3, 4 frases de camisa que a gente poderia fazer uma camisa. Pra ir pra guerra é preciso estar em paz. Aquela reunião lá, conselho com muita gente é comício. Ele fala os negócios e fala, rapaz, como que traduz ali uma essência muito rápida, né? Então, cara, não dá pra chegar em nenhum lugar sozinho. E assim, no seu dia a dia ali com a sua equipe, beleza? O ambiente tá melhor, tem coisas que nem todo mundo concorda, como por exemplo o home office, né, o trabalho presencial. E o que você usa ali de ferramenta para motivar essa galera? Além de dizer assim, aqui você consegue realizar seus sonhos e tal, mas um pouco mais ferramental. Assim. Para mim cara... O OTE funciona ali? Funciona muito. Não, mas o principal, eu vou te dar um exemplo prático, assim. Posso contar o case? Claro. Você deixa? Cara, eu cheguei na operação. A gente estava em declínio de faturamento. Investindo R$200 mil por mês. Uhum. Em tráfego pago? Uma média de R$200 mil por mês. Uhum. Eu fui estudar nossas conversões e montei uma projeção para a gente chegar a 1 milhão de investimento por mês. Totalmente contra-intuitivo. Mas é assim. Se eu otimizar essas conversões aqui, eu aumento o meu aporte de 200 para 1 milhão. E ao invés de vender o que eu vendo hoje aqui, eu vou vender esse X. E nesse X, mesmo investindo 1 milhão, eu levo a empresa para outro patamar. Eu desenhei isso. Vendi essa ideia para o time, dei essa visão para o time. Fundamentado, com números planilhados, de negócio, tudo. E a gente alcançou. Só pra galera não achar também que é só vendi um sonho e a galera comprou e foi lindo e começa a música e bandeira americana ao fundo. De novo, reunião semanal de acompanhamento disso, olhando, cara, trabalhando uma série de coisas. Mas o ponto para mim é assim, cara, para mim o que mais faz as pessoas se motivarem dentro de uma empresa? Cara, elas veem o plano se concretizando, veem que a gente, cara, aponta uma direção e realiza isso. De certa forma, a função do CEO é inspirar as pessoas, é conseguir transferir o sonho dele para que aquelas pessoas, cara, se enxerguem. A gente alcançou. Caraca, a gente alcançou. Dali pra frente, irmão. Assim, sabe? A gente tá com um tempo um pouquinho estourado ali, mas, cara, como eu disse que eu ia fazer um resumo de muita coisa que eu... Pra você ter ideia, né? Eu fiz um roteiro pra... E, cara, onde que eu fui buscar isso? Nas minhas anotações das suas palestras, por exemplo. Em algumas frases que eu tirava foto do slide... Não aguenta me ouvir mais. Levava isso. Cara, aguenta, você muda, você fica mudando a palestra. Se parar de mudar, eu não preciso mais ouvir. Mas tem 3 coisas que eu queria que você falasse ainda, assim, de maneira pontual, mas eu não posso sair daqui, cara, sem falar, porque pra gente fez diferença essa aqui primeira, que é cada um na sua função. A partir do momento que eu tenho um processo de comercial, né? Vamos falar do processo comercial. Que eu sei qual é, onde que ele começa, onde ele termina, quais são as fases do meio. Uma mesma pessoa fazendo, vamos falar de uma venda relacional, eu me conecto com alguém, entendo a dor, faço a entrevista, preparo uma proposta, apresento a proposta, negocio, encaminho para fechamento, assino o contrato, faço o onboard. Uma mesma pessoa fazendo isso, ela consegue fazer talvez 3, 4 por semana. Se eu pegar 5 pessoas, ela vai fazer, sei lá, 20 por semana, né? Esse time. Se eu pego esse time, coloco um na fase de pré-venda para qualificar, o outro na fase de atendimento e precificação, o outro na fase de condução do cliente, sucesso do cliente, a gente percebeu na prática algo que vocês dizem ali nas palestras. E, cara, eu acho muito legal, assim,
quando o que está na palestra funciona de verdade na prática, porque a gente está aplicando. Então eu posso falar, cara, isso aqui não funcionou, isso aqui funcionou. A gente tem muitas essas conversas honestas. Isso funcionou pra caralho. Quando a gente colocou as pessoas na função certa, a minha agenda deu uma liberada, porque nós entendemos que é melhor que eu faça reunião com determinado perfil de cliente, SLA de atendimento. Total. Numa determinada etapa do processo ali, que é deixa eu sentar com esse cara para ver o que ele tá precisando, porque esse é meu ponto forte, entender a dor do cara e saber como a gente ajuda com a bagagem, experiência e tal. E assim, você vê isso muito em um monte de empresas diferentes. A montadora de veículo, empresa de serviço, empresa de contabilidade, empresa que vende troncos e balanças para boi. Abraço pra nossa galera lá. Da Ações. E, cara, transformou a empresa deles, assim como transformou ali o setor comercial da FAES. Como que é isso, assim, de maneira estruturada? Cara, na real, você já deu a aula aqui. Você já falou tudo, pô. Você já falou tudo. Não, assim, eu fico te ouvindo falar, Gustavo. Pô, dá uma satisfação, assim, sabe? De, pô, cara, pegar, pô, você, cara, ser um advogado. Cara, vocês que estão ouvindo aqui, senhoras e senhores, deixa eu roubar o podcast aqui. Vocês que estão ouvindo, vocês já ouviram um advogado falar de vendas como esse cara? Já viram? Sim ou não? Respondam aí. É isso. Muita bateção de cabeça. É isso. Significa que tá perfeito? Não, sei que não. Sei que tem que melhorar um monte de coisa. Mas é isso, entendeu? Cara, a gente tá lá, a gente tá uns 40%. É um advogado falando de vendas do jeito que vocês viram aqui. Cara, e funciona, né? Então, puta, você já deu o case, é isso, assim. Cara... a gente tem os números lá de taxa de conversão. Né, pô, você mostrou o case lá. Porra, o gráfico vai fazendo assim. Cara, e assim, ó, o que eu poderia só adicionar é que assim é uma questão de aculturamento. O que você que está ouvindo esse podcast vai pensar agora? É assim, ó. Pô, mas no meu mercado... Meu negócio... Mas eu que sou contador... Não, mas eu que vendo pro agro... Cara, eu até brinco assim, se deu certo pro escritório de advocacia, com as limitações que a gente tem, com as regulações que a gente tem, meu amigo, não é possível que... Pois é, mas eu que... E aí, o que eu posso dizer para você? Se aplica a todos os mercados. E um ponto importante sobre isso é assim, ó... pensa em medicina. Acho que esse exemplo é muito legal. Medicina, se você faz um curso de medicina... Eu sempre pergunto para os médicos isso, né? E nem eles se entendem. Tem um que fala 60, 70, 50, enfim. Mas eu vou ficar aqui na média. 60% de um curso de medicina, as matérias são iguais para todo mundo. Se eu for virar cardiologista, aí eu vou fazer uma especialização nisso. Eu for virar ginecologista, eu vou estudar outra coisa. Sim. Mas, via de regra, 60% do curso é igual para todos. Vendas é exatamente isso. Cara, 60%, 70% é a mesma coisa para todo mundo. E aí eu tenho um 40%, 30% que é a especificidade de cada negócio. Né? Então, isso daqui é uma coisa que a gente hoje, não é uma teoria, mas a gente viu na prática. Inclusive identificando qual o perfil daquela pessoa. A gente tem a Ana lá na equipe, que é uma pessoa, cara, super relacional. Ela, né, onde ela chega, a energia, ela é contagiante, ela é queridíssima. Faz sentido colocar ela para ficar, sei lá, fazendo contrato, escrevendo proposta, uma pessoa que se relaciona tão bem. Tem uma pessoa que é mais de dados, e aí ele fica... Faz sentido eu jogar esse cara no meio de uma imersão e falar... Vai pra selva. Total. Junto com isso, conhecer também o perfil ali, dentro daqueles vários conceitos, acho que é legal. Cara, como você falou que vai colocar coisa aqui no link, vou te pedir pra você colocar depois também algum material que você tenha de Farmer, Hunter, Closer, a gente bota as explicações lá pra o SDR, né? Todas aquelas siglinhas, aquelas sopa de letrinhas, mas que entender o conceito, independente se você tem uma empresa gigante. Acho que o corte que vocês fazem ali são até empresas que faturam acima de 2 milhões por ano, que não é nada absurdo, sabe? Sim. É grande, muitas empresas estão nessa parte de faturamento. Então assim, mas eu não tenho 8 pessoas para minha operação comercial. Beleza, o processo pode ser preenchido com uma mesma pessoa em 2, 3 funções, enquanto você não tem gente suficiente, mas pelo menos você tem um processo para o dia que você tiver as pessoas. Eu falo que é tipo fazer uma reforma de um apartamento. Você vai reformar só a cozinha e depois a sala, vai ficar de um jeito. Mas se você fizer o projeto inteiro e reformar a cozinha, já sabendo como vai ser o projeto da sala, a chance desse negócio funcionar é maior. Total. Então, concorda ali que entender primeiro o processo, ainda que você não tenha um tamanho suficiente para colocar todas as etapas, mas já ter o processo pré-definido, inclusive nas próximas contratações começar a entender quais peças estão faltando ali para essas etapas? Total. É igual a analogia que eu faço, né? Igual o departamento financeiro. Se você é uma empresa pequena, você tem uma pessoa só que faz tudo. Mas contas a pagar é separado de contas a receber. Sim. Ainda que seja uma pessoa só que faça os dois. Isso é convencionado. Sim. Todo mundo sabe disso. Vendas é igual.
O problema é que as pessoas nem conhecem os componentes que existem. Né? Em vendas você tem vendas, pré-vendas, seus farms, seus ops, geração de demanda, tem a parte estratégica. As pessoas nem sabem que isso existe. Né? É por isso que a gente está aqui como seus clubes. Boa. Que bom, né? De certa forma. Eu falo assim, nossa, a maioria dos advogados não se enxerga como empresa. Que bom. De certa forma, que bom. A gente ajuda alguns aqui, mas que bom. Cara, um outro assunto que não posso deixar de falar, inclusive tem conexão com isso, que é a agenda. A minha agenda deu uma mudada drástica com relação a isso, inclusive os perfis de agenda. Tenho muitas pessoas hoje na minha agenda, então tenho algumas reuniões weeklies ali, tenho o daily com a Elisa, que trabalha com Cara, isso conecta com feedback, né? É que na verdade é o seguinte, assim, eu brinco que... Brinco não, isso é uma coisa séria, né? Gestão é uma coisa, liderança é outra, né? Eu não faço gestão de pessoas. Eu faço gestão de coisas. Porque pessoas, seres humanos, eu deveria liderar pessoas. E nesse lugar é o seguinte, cara, que é a provocação que você falou, né, e tal, cara, se você pegar agora a tua agenda aí, na tua agenda hoje... Faz esse exercício aí, galera. Eu fiz e foi legal. Vale, né? Cara, pega aí agora, dá um pause aí, abre a cara, agenda. Tem mais coisa nela... Primeiro, se você não usa o Google Agenda, irmão, corre. Vale a pena usar alguma coisa agenda, dessa, totalmente. Cara, você tem mais coisas ou tem mais gente na tua agenda? Porque se tem mais compromissos ou tem mais pessoas, talvez? Cara, se tiver coisas, você está gerindo. Cara, se não tiver gente, se tiver gente, você está liderando. E dependendo da sua função, tá tudo certo. Tá tudo certo. Você tá falando com um CEO, assim, com um empresário. Tô falando aqui com líderes, né? Líderes. Ou seja, vírgula, com gestores que podem ou não estar liderando. Perfeito. Se eu não estiver liderando, cara, as pessoas vão dando defeito. Então isso daqui precisa ser uma coisa que a gente olha. Por isso que tem os one-on-ones, as reuniões semanais, quinzenais. Você não faz isso... E essas são infalíveis pra gente. São infalíveis. Como que esse negócio funciona? Tem que sentar uma vez por semana. Minhas deles com a Elisa hoje são de 15 minutos. Legal. 15 minutos fazem a diferença no que eu tenho pra resolver no dia. E cara, é a reunião do dia. Exato, não tem assunto de amanhã, não tem assunto de ontem. Manutenir o estado de espírito das pessoas. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Tem que manutenir o estado de espírito das pessoas. E um último ponto que você fala, muita gente conta história de sucesso, conta as coisas que a gente é bom, mas você diz, tem lá eu lembro desse slide. Esse slide marca, acho que a maioria de quem assiste sua palestra. Ser foda é fácil, difícil é ser vulnerável. E aí você falou aqui da sua infância, você falou do abandono, você falou de uma série de coisas, de fracassos. O que é isso na essência e na prática? Por que você gosta de falar isso para as pessoas? Cara, de ser vulnerável, a importância de ser vulnerável. Os assuntos eles se conectam, né? Eu gosto de falar isso porque, Gustavo, para evoluir, melhor dizendo, até vou, deixa eu, aqui ó, cara, envelhecer é um processo biológico. Amadurecimento tem a ver com escolha. O único sentido nosso nessa vida é evolução. Eu tô aqui para evoluir. Evoluir nível de consciência, evoluir como ser humano, evoluir. Evoluir meu nível financeiro, evoluir como qualidade de vida, evoluir. Pode colocar um monte de coisa na frente dessa frase aí. Evoluir. Cara, não tem caminho de evolução se não houver, cara, humildade de verdade, sabe assim? E tudo à nossa volta, e nesse momento que a gente vive, está gravando um podcast aqui para gerar audiência, para você ficar mais famoso, para você conhecer mais gente. Acho que eu, consequentemente, porque vai gerar corte, porque vai não sei o quê. E tá todo mundo instigado a querer parecer ser foda o tempo todo. E é muito legal estar contigo falando sobre isso aqui, porque você viveu muitas coisas do meu lado ali. Sim. E durante muitos momentos, por ser um cara vulnerável no sentido de não ter medo de expor minhas falhas, vulnerável no sentido de não ter que abrir suas fragilidades, demonstrar ser uma coisa que eu ainda não sou para ter. Isso tem um limite. Vulnerável no sentido de ser transparente mesmo, de receber feedback, de querer ouvir feedback das pessoas. Eu vou dar um prático sobre isso. Eu sou o único palestrante lá no Sales que eu desço do palco quando eu falo com as pessoas, cara, e aí, você gostou? Cara, e aí, como é que foi? As boas práticas vão me dizer que isso daqui eu demonstro segurança. Só que eu não tô nem aí pra essa porra. Eu tenho certeza que eu sou o cara que mais evolui. Por ser vulnerável. Por causa disso. Conecta com o feedback e por aí vai. Então, cara, ser foda
Cara, de fato, é ser vulnerável, sabe? É estar exposto. Cara, é ser de verdade, é conseguir ter canal aberto para as pessoas falarem o que elas pensam, sabe? É ser esse cara, é ser essa pessoa. Então, e outra coisa, cara, para quem tá em posição de liderança, pô, isso daqui é foda. A vulnerabilidade convence. Inclusive, conecta. te coloca num espaço de pode me falar, cara, pode me dar convence, feedback. conecta, gera muito mais relação de confiança do que ser foda o tempo todo. Sim. Quantas vezes a gente fala, nossa, assim, cara, desculpa, errei. Ou você me convenceu, mudei de ideia. E aí quem convive com a gente, a Laís ali, que participa do comitê, ela fala, cara, acho muito legal. Às vezes eu dou uma ideia, o Guilherme dá outra e falo, tem razão. É melhor por esse caminho e não quero estar com a verdade aqui não. Cara, estouramos um tempo já. Já sabia que isso ia acontecer. Desculpa aí, viu, produção? Essa aqui eu não posso deixar de fazer, que é a última pergunta clássica que eu faço para todo mundo. A gente falou de muito assunto, estouramos um tempo. Cara, ó... Empreendedorismo, história de vida, marcou vendas, liderança, check. Tudo que eu queria falar de importante a gente falou. Boa. Mas eu gosto sempre de pedir um resuminho, porque tem gente que não assiste uma hora e pouco de podcast ou não consegue ouvir. Se tiver que dar um resumo, e aí quem assiste a gente são líderes, empresários, gestores, empresários com empresas de diversos tamanhos, alguns advogados também que seguem a gente, acham legal o modelo da Faz. O que você destacaria disso tudo que você falou, ou de algo que assim, cara... Você não vai pegar esse monte de coisa que eu falei e vai aplicar, não. Pega só uma ou duas e aplica aí na sua vida. O que seriam essas uma ou duas coisas? Cara, eu vou pegar o tema hoje que é o mais importante para mim. É a pauta para mim mais importante hoje. Você não é sua mente. É uma afirmação que parece... Você não é sua mente. Cara, você tem um corpo, você tem uma mente, você tem uma consciência. Isso daqui é ciência também, né? Isso aqui é fato, né? Eu tô te vendo, você tem um corpo, você tem uma mente, tem uma consciência. O foda é que a nossa consciência está muito longe. A gente está aqui, cara, sendo totalmente no piloto automático, cara, escravo das nossas reações, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. E, sinceramente, eu acho que assim, ó, você falou que são líderes empreendedores, né? Isso. Cara, se a gente tiver uma liderança mais conectada consigo mesmo, com o presente, cara, que trabalha melhor seu estado de espírito, eu acho que isso daqui tem um poder muito grande. Porque, cara, se nem a gente como líder tem uma mente saudável hoje, sabe? Capaz de, assim, ter paz em momentos de pressão. Ter paz, ter uma mente tranquila em momentos de dificuldade que a gente vai viver. Acho que a gente como liderança tem um desafio de entrar nesse lugar para poder conduzir as pessoas que a gente conduz. Inclusive ajudar as pessoas a sair do lugar que elas estão, às vezes, que não são lugares de se a gente como liderança sanidade. tá aqui com a mente perdida, a gente vai ajudar quem, sabe? Acho que de tudo que a gente falou, pra mim, esse seria o ponto. Pô, tá vendo? Acho que ele fala de vendas, não, gente. Tudo começa com a saúde mental. Cara, muito obrigado de novo por ter vindo aqui. Tamo junto. Papo legal, esse friozinho paulista de Caraca, hoje. né? Aqui, tivemos que gravar Aqui gelando. de casaco. Fiquem ligados, quer dar seus arrobas aí? FabioOliveira.sfs de sapo, F de faca. Segue lá, tem bastante conteúdo. Tenho falado muito de vendas, de saúde mental para liderança. @salesclub, tudo junto. É isso? Não, é SFS de sapo. Não, e o do Sales Club é qual? O Sales Club, @Sales Club, tudo junto. E o Sales Club é com B mudo, mudo no final, né? Sales Club. Sales Club sem o E. É isso aí. O Instagram da Faz é @faz.legal. O meu é @fonseca.gustavo. Mentira, @fonseca_gustavo, tudo junto. A gente responde as pessoas de verdade. O pessoal me pergunta, mas vocês respondem? Claro que responde. A gente adora feedbacks aqui, inclusive, falamos sobre isso, como que não vamos responder? Inclusive, dê feedback pra gente do episódio. Dá feedback do podcast. Segue o canal. Esse já perdi as contas de quantos episódios, mas, cara... Que bom, hein? Só gente fera. Tô muito feliz aqui com o projeto. A gente mira num lugar, acerta no outro. E os papos têm rendido, assim... Você falou que se inspira no Jô? Podia botar aqui, quando vai terminando, aquele... Achei que você ia falar beijo do gordo. Senhoras e senhores, Fábio Oliveira. Tamo junto, galera. Valeu. Cara.